Bom, pessoal, depois daquelas aulas iniciais, onde a gente deu assim um overview assim do curso, né, e falou das várias unidades aí geocronológicas, geotectônicas, geológicas da plataforma sul-americana e do Brasil. Agora a gente vai começar a falar de cada unidade em separado aqui nas aulas do curso, né? Assim como os outros cursos de 60 horas teóricas, esse curso ele tem 15 aulas, né? E claro que nessas aulas o Brasil é um país de um território continental, né, gigantesco, então não dá para a gente abranger assim, toda a gama de unidades estratigrafia, recursos minerais, né? Para isso vocês têm outras disciplinas onde vocês vão discutir tudo isso em detalhe no curso, né? Estou dizendo isso porque vamos tentar da melhor forma possível dar visões gerais aqui, né? Principalmente em termos de posicionamento geotectônico, tectônica de placas, né? Que é o grande paradigma das ciências da Terra hoje, né? Então o objetivo do curso é esse, de dar essa visão panorâmica, né? Se vocês têm interesse em alguma área em específico, eu aconselho ir atrás dos artigos, né? E dos trabalhos que eu estou sempre colocando aqui como referências, né? Em cada aula. E também, quem quiser pode me mandar e-mail, conversar comigo, que eu tenho aí pastas e pastas de artigos e referências que a gente pode discutir e disponibilizar, claro, né? Bom, essa aula vai ser sobre o cráton amazônico, tá? E essa foto que está no fundo aí é uma foto do ponto mais alto do Brasil, né? O Pico da Neblina. Eu quis começar essa aula de forma diferente, né? A maioria das aulas e palestras de cráton amazônico a gente tem uma fotinha de Carajás, alguma coisa assim, mas pra gente ver que é uma área bem maior do que o que a gente está acostumado a pensar, né? Na verdade, quando a gente fala de cráton amazônico, a gente tem que estar preparado para pensar em dimensões muito maiores do que a gente imagina, né? Nas outras áreas que a gente trabalha no Brasil. E essa foto é da Força Aérea Brasileira, né? Paulo Rezende, aí deve ser algum militar lá que tirou essa foto em 2012, né? Tem outras fotos bacanas também aí na internet do Pico da Neblina que a gente pode pegar. Perdi a chance já de subir lá algumas vezes, né? Teve colegas aí de Manaus que me chamaram, mas eu espero que algum dia consiga, né? Mais um sonho aí a ser realizado. Passar para frente. Bom, tem algumas referências aqui sobre o cráton amazônico, tem muito mais do que isso, logicamente, né? Eu coloquei alguns trabalhos aqui como exemplo, porque são trabalhos de revisão e de síntese, né? Então tem um trabalho na Episodes aí do Colombo Tassinari e Moacir Macambira, né? As províncias geocronológicas do cráton amazônico. Esse de baixo aí, esse de cima é de 2000, né? Esse Evolução Tectônica do Cráton Amazônico, isso vem do livro em homenagem ao professor Almeida, na Geologia do Continente Sul-Americano. 2004, também Tassinari e Macambira. Uma visão um pouco diferente aí do cráton amazônico nesse capítulo de livro, do livro azul da CPRM, né, que a gente falou nas outras aulas, do João Orestes Schneider Santos, né, que na época estava na CPRM, Geotectônica dos Escudos das Guianas e Brasil Central, que a gente vai ver agora e superfaz o cráton amazônico, né. E tem uma série de trabalhos aí falando sobre posição do cráton amazônico em supercontinentes, né, usando paleomagnetismo, né? A gente tem vários níveis vulcânicos, magmáticos aí, de diques, etc., que ajudam a posicionar o cráton amazônico nos supercontinentes. E por ele ser um cráton grande, né? Relativamente grande, tamanho considerável aí, né? Ele foi peça fundamental em várias configurações paleocontinentais, que a gente vai falar mais para frente, né? Esse é só um dos trabalhos que discute esse posicionamento do cráton amazônico. Desculpa, voltou aqui. Bom, tem essa figurinha aí, né, do Cordani Keisato, né? Só pra gente dividir aqui, novamente, tá aquela história dos tijolos e do cimento da plataforma sul-americana, né? O maior tijolo é esse cráton amazônico, que tá aí cortado pela bacia dos Solimões Amazonas aqui, né? Bacia fanerozoica. Aqui embaixo a gente tem o cráton São Francisco, com a cabecinha de elefante. Um pedacinho aqui do cráton do Oeste África, que ficou no Brasil, que é o cráton São Luís. Aqui embaixo o cráton do Rio de la Plata e Luiz Alves aqui no cantinho. Esse bloquinho aqui chama cráton do Rio Apa, né? E discute-se se isso é parte do cráton amazônico ou não. Nós vamos chegar lá. Bom, até a década de 60, né, eram compreendidos duas unidades diferentes aqui, né? O escudo das Guianas, que é esse escudo que está mais ao norte, e o escudo do Brasil Central, ou Guaporé, né, que está aqui no meio do Brasil, região de Mato Grosso, Pará, etc., né? E isso é cortado pela bacia aí do Amazonas Solimões.
Esses dois escudos, né, eram entendidos em cima daquela chave de interpretação que a gente tinha de escudo-plataforma, né? Regiões onde afloram as rochas de embasamento, ou rochas mais antigas, são chamadas de escudo, e a cobertura sedimentar de plataforma, né? Bom, demorando um pouco para passar aqui, isso aí. A partir dos anos 70, né, tem esse projeto aí que foi o projeto Radan, o Radan Brasil, né, que é o radar da Amazônia, onde teve um intenso mapeamento aéreo aí da região amazônica e de outras regiões, né? E com isso possibilitou a interpretação de grandes áreas aí por meio de fotogeologia, né? Esse projeto foi importantíssimo aí para avançar nesse conhecimento da Amazônia, certo? E outra coisa que foi importantíssima foi a criação, né, do Laboratório de Geocronologia da USP, em 64, né? O professor Reynolds veio lá dos Estados Unidos e ajudou a instalar esse laboratório aqui, né? Com verba lá dos Estados Unidos. Eu não me lembro agora se foi não sei se a Agência de Ciência Nacional existia na época, mas a verba que veio foi essa, né? Ele veio sentado aí em cima do espectrômetro junto com a família para passar um ano aí em São Paulo, ou mais tempo, não me lembro bem, instalando esse laboratório, né? E um dos primeiros grandes projetos assim que o Laboratório de Geocronologia da USP conseguiu participar, né, foi esse projeto intercontinental aí, onde foram datadas diversas rochas na região norte e nordeste do Brasil e na região noroeste, né, sudoeste aí noroeste da África, desculpa, onde participaram vários pesquisadores aí americanos e brasileiros, né? Fernando de Almeida está aqui, Cordani, Koji Kawashita, né? Um mundo aí participando. Esse artigo aí foi publicado em 67 na Science, né? O teste do drift continental pela comparação de dados radiométricas. Então tem uma série de dados aqui que vão desde a região de Salvador, né? Atravessa o Nordeste brasileiro, sai lá em Belém, do outro lado, lá nas Guianas, né? E também do outro lado, aqui na região do Guiné, Togo, Gana, Benin, Serra Leoa, né, Costa do Marfim, e também Nigéria, Camarões aqui e o Congo. E o que conseguiram ver com isso? Né? São idades de potássio argônio, rubi de estrôncio, né, que mostram que na região nordeste do Brasil e na região da Nigéria e Camarões você teve um grande evento de aquecimento há mais ou menos 600 milhões de anos atrás. Esperei o avião passar um pouco aqui para continuar. Então, o que acontece, né? Há 600 milhões de anos atrás, mais ou menos, né? Aqui vocês veem que os erros ainda eram muito grandes, mas dava uma ideia muito boa aqui. No Neoproterozoico, no Neoproterozoico tardio, provavelmente, né? Você teve uma grande... Tive que parar aqui de novo, dessa vez foi um caminhão, mas tudo bem. Um aquecimento, né, que levou as micas, as biotitas e tal, a mais de 350 graus Celsius em todas essas regiões, né? Enquanto você tem grandes áreas aqui do oeste africano e do norte aqui da América do Sul, que elas não foram aquecidas há 600 milhões de anos, né? Elas dão idades bem mais velhas, lá de 2 bilhões de anos para trás. E com isso, né, duas coisas importantes surgem aqui, né? A primeira delas é esse teste do drift continental, que as regiões que não foram aquecidas e as regiões que foram aquecidas, elas têm continuidade dos dois lados, né, numa reconstituição pré-atlântica. Então, nessa época aí, ainda estávamos falando de testar a teoria de drift, né, de continental drift e tectônica de placas. Ainda era uma coisa bastante discutida. E você tem a delimitação dessas áreas que não sofreram aquecimento e retrabalhamento em 600 milhões de anos. Né? Hoje a gente chama isso aqui de província Borborema e escudo benino nigeriano. E aqui o cráton do oeste amazônico, do oeste africano, desculpa, e o cráton amazônico, né? Saíram delineados aí desse trabalho, certo? Passando para frente. Bom, como fruto também da instalação desse laboratório lá na USP, né? Foi uma das primeiras coisas que fizeram aí, né? A gente tem essa tese de livre docência do professor Gilberto Amaral, de 74, né? E essa tese foi importante, né? Esse reconhecimento regional aí, utilizando dados potássio-argônio, né? E rubi de estrôncio, ele reconheceu 3 províncias geocronológicas. Então você vê o trend ali das 3 províncias, mais ou menos no noroeste e sudeste, né? Essas províncias ele chamou de Amazônia Oriental, Central e Ocidental. Era já aí uma proposta de subdivisão, que depois ia ser refinada e tal, né? E em 78, o professor Almeida, né, nesse trabalho do Congresso Brasileiro de Geologia de Recife,
ele definiu o termo cráton amazônico, né? Então você vê que ele está discutindo a evolução dos crátons amazônicos de São Francisco comparado com os homólogos do hemisfério norte. Bom, em 1979, Cordani e companheiros aí apresentaram no Congresso lá no Chile uma subdivisão do cráton amazônico, como o Gilberto Amaral tinha proposto, né? Mas dessa vez eles colocaram também uma ideia evolutiva em cima disso, né? A primeira proposta do Amaral era uma proposta descritiva, né? Que é a forma certa de fazer as coisas, né? Começar com a descrição e passar depois para a interpretação, né? Você vê que os bons profissionais de geologia, você pega a caderneta dele e até hoje você consegue usar aquela interpretação, aquela descrição, desculpa, para interpretar em cima daquilo que o cara viu, né? Uma coisa é você falar quartzito com certificação cruzada, granulometria fina, bem selecionado, etc, etc. Outra coisa é você pegar uma caderneta e ler quartzito eólico, né? Já vem com interpretação, você não sabe nada da rocha. Então, tem essa diferença importante aí de separar entre descrição e interpretação. Mas eu estou divagando aqui, né? A ideia do Cordani e dos outros é que você teria uma província, um terreno Amazônia Central, que é bordejado por terrenos mais jovens, né? Esse Maronita Caiuno está de um lado, Rio Negro Juruena, esses nomes foram definidos depois, né? Tá bom? Então, assim, foram as primeiras ideias mobilistas, assim, vamos dizer, tectônica de placas, né, aplicadas à região da Amazônia. Tá? Depois, o Wilson Teixeira e colaboradores, 89, né, subdividem os terrenos do extremo sudoeste do cráton amazônico, né? E a gente vai ver que esses terrenos realmente, esses domínios, né, para não usar essa terminologia de terrenos, que tem uma implicação genética, até hoje eles são a parte mais bem subdividida do cráton amazônico, provavelmente por causa de facilidade de acesso, né? Ali está na região de Mato Grosso, Rondônia, né? Enquanto a parte mais central está ali no meio da floresta amazônica, que o acesso é mais difícil um pouco, né? Então, essa subdivisão dos terrenos do extremo sudoeste do cráton começou já nessa época aí do trabalho de Teixeira e colaboradores. Algumas propostas mais recentes de subdivisão, né, em províncias geocronológicas, a gente tem à esquerda aí a proposta de Tassinara e Macambira, 2000, né, episódios de 2004. A diferença delas é que em 2000, Tassinara e Macambira, eles reconhecem um bloco Roraima, que seria parte da província Amazônia Central. Em 2004, eles tiram esse bloco daqui, né? E a outra proposta aqui do João Oreste Santos. Tem algumas diferenças entre as duas propostas, tá? A gente tem o trend geral noroeste-sudeste, né? Em geral, a proposta de Tassinara e Macambira, a subdivisão do sudoeste amazônico, ela é mais fatiada aqui, né? Tem uma subdivisão mais refinada, enquanto na proposta de Orestes a gente tem aqui o cinturão Sunsás não também subdividido. E o Oreste Santos também reconhece a importância aqui de um cinturão camúdico, né? Eu não sei muito bem como é que fala esse nome, mas seria um cinturão intracontinental que atravessa aqui o cráton amazônico na sua porção noroeste, né? E a gente pode entender isso como um cinturão de cisalhamento, um cinturão de deformação intracontinental, hoje interpretado como um efeito do orógeno Sunsás na região intracontinental. A gente tem exemplos belíssimos disso aí, por exemplo, na Austrália, né? Tem esses cinturões de deformação intracontinental que atravessam rochas mais antigas, né? Esses cinturões intracontinentais, causando deformação, metamorfismo, às vezes até plutonismo, tá? Devido ao aquecimento dessas regiões, devido a esforços que estão sendo exercidos longínquamente, né? O tal do far-field stresses. Como é que a gente reconhece se um cinturão é intra ou intercontinental, né? Cinturões intracontinentais, como o Camúdico, por exemplo, né? Ele atravessa rochas mais antigas, ele não tem uma sequência lógica de componentes tectônicos no tempo e no espaço, como teria, por exemplo, um ciclo de tectônica de placas, né, do tipo rift, drift, crosta oceânica, subducção, depois colisão. Esse ciclo ele deixa rochas específicas, né, organizadas logicamente, temporalmente, espacialmente, que a gente consegue reconstituir um ciclo de tectônica de placas, seja ele extroverso ou introverso. Já cinturões intracontinentais, como o Camúdico, ele atravessa por todas as províncias, né? Olha só, ele atravessa rochas de diferentes idades, então é simplesmente um cinturão deformacional metamórfico que atravessa tudo que vê pela frente, né? Ele não tem um ordenamento lógico de componentes tectônicos no espaço, né? Não é incomum, né? Como eu disse, foi desenvolvido na Austrália devido à porrada fanerozoica que aconteceu na Austrália. No leste da Austrália a gente tem reativação dentro do continente australiano. Da mesma forma,
aparentemente a gente teve aqui também no continente amazônico. Então, uma forma de pensar nisso é um cinturão, como Orestes Santos colocou aqui, né? Outra forma é pensar como uma faixa de cisalhamento, uma faixa de dobramentos ou uma faixa intracontinental, né? Aí vai do gosto do freguês aí, mas com certeza é um componente importante que a gente tem que colocar em discussão, certo? O Orestes Santos também, isso é de 2003, né, ele coloca aí uma evolução das propostas, né, começando lá com o Amaral 74, vem aqui a proposta do Cordani, que a gente falou, né, Teixeira 89, com a subdivisão lá do Sudoeste, e por aí vai, né. Então vocês podem procurar, isso está no livro lá, azul, da Amazônia, tá? Bom, proposta de Tassinari e Macambira, vamos discutir mais essa proposta aqui como chave de interpretação, como sistema de trabalho aqui pra gente, né? E nessa proposta, o que a gente tem, né? A gente tem a província Amazônia Central. Aqui está colocado mais que 2,5 giga-anos, mas a gente vai discutir isso para frente. Vocês vão ver que existem coisas mais novas nessas províncias, né? Porque ele é interpretado ali como um bloco arqueano, um núcleo arqueano, mas ele não ficou ali parado enquanto as coisas aconteciam ao redor dele, né? A gente tem vulcanismo mais novo, de 1.7, 1.8 na região, né? A gente tem coisas que atravessam, deformações mais novas, então isso tudo a gente vai ter que discutir, né? Principalmente esse limite aqui, Carajás, Bacajá, é um limite muito discutido nos últimos tempos aí, nós vamos discutir ele um pouco aqui também. Província Maronita, Caiunas, ali 2.2 e 1.9, vocês estão acostumados a gente discutir esse intervalo de tempo aí, porque foi um intervalo que coincide com a grande criação de crosta continental na plataforma sul-americana, né, e na África Central em geral, né. Isso aqui é o transamazônico original, que foi chamado de transamazônico lá, por exemplo, no trabalho do Hurley, que a gente mostrou atrás, a Science aí, né. Depois a gente tem a província Ventuari Tapajosa, província Orosiriana, aí, né, 1.9, 1.8 giga-anos. Província Rio Negro Juruena, 1.8, 1.55. Rondoniana San Inácio, não coube aqui colocar o nome que recebe lá nos outros países da América Latina. E a província Sunsasa Aguapeí, esses dois bracinhos aí, né, um é chamado de Sunsasa e o mais interno de Aguapeí. Então você vê aqui já com essa figurinha do Tassinari Macambira, a gente tem uma ideia, né, que a gente tem um núcleo arqueano. Aí você tem o orógeno transamazônico, tudo bem, e depois as coisas começam a ficar cada vez mais novas à medida que você vai para sudoeste, né? Isso é um padrão que é reconhecido em outros lugares do mundo e que a gente vai discutir aqui para frente. Bom, só para terminar de discutir esse mapa aqui, né? A gente tem a bacia dos Solimões Amazonas, Fanerozoica, e aqui é a bacia dos Parecis, tá? Ficou faltando o nome dela aqui, bacia importante também, muito pouco estudada ainda aí, né, na geologia brasileira. O que está em preto aqui são as faixas neoproterozoicas que circundam Craton, né? A faixa Araguaia aqui em cima e a faixa Paraguai aqui embaixo, que a gente vai discutir mais para frente quando falar de brasiliano, né? Eu desenhei aqui pra gente os estados, né, do norte do Brasil, porque eu gosto de ver essas coisas em contexto, né, pra gente entender o que está acontecendo. E aí a gente tem uma ideia melhor do que acontece em cada província, né, o que aflora em cada província, né, o grande escudo das Guianas aqui em cima, né, e o escudo do Brasil Central aqui embaixo. Então o que a gente tem, né, no Pará, a gente tem a província Amazônia Central, principal área de ocorrência, né, Serra dos Carajás, Xingu e Icumé, lá no noroeste do Pará. A província Maronita Caiunas, que está atravessando ali no norte, e principalmente no contato com o Amapá, né? E um pedacinho da província Ventuari Tapajós, né? Por isso que se chama dessa forma, porque o rio Tapajós é um afluente aí do lado sul do rio Amazonas. É bom que esses nomes fazem a gente lembrar daquelas aulas de geografia, onde você tinha que recitar aí os afluentes do lado direito e do lado esquerdo do rio Amazonas, né? Esses nomes dessas províncias ajudam a gente a lembrar disso. No Amapá a gente tem o Bloco Amapá, que é a província Maronita Caiunas, certo? Roraima, a gente tem na concepção de Tassinari Macambira 2000, né, da Episodes, essa região aqui seria o bloco de Roraima, então eu ainda deixei isso aqui como Amazônia Central pra gente ter essa ideia que tem essas duas concepções, né? E o pedaço aí da Ventuari Tapajós. E também, né, tem essa interpretação desse cinturão Guiana Central aqui, que seria parte do Maronita Caiunas, tá? Depois no Amazonas a gente tem um pedacinho da Amazônia Central, né, ali onde eles fazem a festa ali do boi. Parintins, né? Acho que é por ali.
é, Rio Negro Juruena e Rondoniana São Inácio. O Rio Negro é o afluente aqui da margem noroeste aqui que vai sair lá junto com Solimões, né, para fazer o Rio Amazonas lá embaixo. E Rondoniana São Inácio, né, essa província que atravessa esse pedacinho aqui do Amazonas, tá lá embaixo. Bom, em Rondônia a gente tem a província Rondoniana São Inácio e Sunsaza Guapei, né, ocorrências de granitos cistaníferos muito importantes aí. E depois no Acre, um pedacinho da Sunsaza Guapei, que a principal parte dela tá lá na Bolívia, né, na verdade. Mato Grosso, a gente tem ocorrências importantes aí, província Rondoniana, São Inácio e Sunsaza Guapei ali embaixo. Né? Muito bem subdividido isso aí, tá? Pertinho lá de Cuiabá, onde o pessoal estuda a região. Coloquei outra figurinha aqui pra gente ver, né, o real significado aí do crato amazônico. Na verdade, ele continua lá para os outros países da América do Sul, né? Não é à toa que é chamado aqui em cima de escudo das Guianas, né? Atravessa as Guianas e Suriname aqui, grande parte da Venezuela, sul da Venezuela, também um pedacinho da Colômbia, desculpa, né? Ocorre aqui num pedacinho da Colômbia também. Tá aqui um mapa legal aqui do escudo das Guianas, mostrando uma visão vindo do norte, né? Então você tem aqui as Guianas e Suriname, aqui é tudo parte do crato amazônico que aflora na Venezuela, né? E aqui os pedacinhos que afloram na Colômbia, certo? Isso é do Cronenberg, que é professor, não sei se é em Suriname ou uma das Guianas, eu sempre esqueço isso aí, né? E depois, né, tem essa proposta interessante aqui embaixo, a gente viu em outros mapas lá atrás, né, a gente tem um pedacinho cratônico que é o maciço do Rio Apa, né, tem rochas datadas aí em cerca de 1,7 bilhões de anos, bordejando aqui a Serra da Bodoquena, regiões muito bonitas aí do Mato Grosso do Sul e etc, né. E esse mapa aqui vem do doutorado do professor Amarildo Salina Ruiz, lá do Mato Grosso, onde ele está propondo aqui um limite do crato amazônico que na verdade vai até lá embaixo, né, e abarca o bloco do Rio Apa, e com isso a gente teria um crato amazônico bem maior, né? A gente vai ver isso mais na frente, mas aqui a gente tem a faixa araguaia, que vira a faixa Paraguai, né? E a gente tem dois ramos da faixa Paraguai, Paraguai Norte e Paraguai Sul. E no meio a gente tem uma sucessão sedimentar, que é a sucessão ali de Corumbá, né? Que continua aqui na Bolívia como uma espécie de rift, um aulacógeno, né? Uma parte que não teria evoluído para a crosta oceânica, que é chamada de Tucavaca. Então algumas pessoas interpretam o bloco do Rio Apa como um bloco parcialmente separado aí do crato amazônico, né? Separado por esse rift de Tucavaca, onde a gente tem a parte brasileira ali de Corumbá, tem depósitos importantes de ferro que a gente vai discutir mais pra frente. Outras pessoas não, colocam o Rio Apa como separado, até como parte dos cratos que estão aqui por baixo, né? O crato Rio de la Plata, Paranapanema e tal. Então são propostas diferentes aí que a gente vai discutir um pouco mais para frente, certo? E com isso o crato amazônico continuaria até lá embaixo, né? Até parte aqui do Paraguai e tudo mais, né? E talvez até abarcando outros países aí. Voltando lá para a concepção do Tassanari Macambira, né? Esse aqui do Cordani et al. Tá aí a divisão em blocos noroeste e sudoeste, e colocou aqui o pedacinho do Rio Apa, né? E a gente vê que o crato amazônico ele funciona toda essa parte aqui como foreland da orogênese andina que está vindo do lado de cá, né? Junto com a plataforma sul-americana inteira, né? Vamos discutir isso mais para frente. Isso está lá também, tem figuras semelhantes aí espalhadas por aí, né? Tá lá naquela província geocronológica do crato amazônico, segundo Sato e Tassinari, aí tá histograma de dados modelos TDM, e a gente vê que coisa interessante, né? O que está em azul aqui é a província central amazônica, aí a gente tem a província Maronita Caiunas em amarelo, Ventuari Tapajós, Rio Negro Juruena. Então, quer dizer, as idades modelo vão ficando cada vez mais jovens à medida que a gente vai para sudoeste. Quer dizer que você teve acreção crustal, você teve que arrancar coisas do manto, né? Tirar coisas do manto, extrair coisas do manto e colocar na crosta. Não foi simplesmente retrabalhamento crustal, né? Quer dizer que o crato amazônico foi crescendo para sudoeste. Ele não era um bloco daquele tamanho que a gente vê ali, desde o Arqueano ou desde das supercontinentes antigos como Colômbia, Rodine, etc. Ele foi crescendo, né? Então, quando a gente desenha o crato amazônico em reconstituições antigas paleocontinentais, a gente tem que ter isso em mente, né? A gente não pode desenhar ele com o formato atual. A gente tem que desenhar ele com o formato que ele foi ganhando ao longo do tempo. E isso a gente vai ver nos próximos slides aí. Tem uma tabelinha aqui das
informações geocronológicas aí, regionais do Crato Amazônico. Essas siglas aí eu vou falar o que é, mas é aquilo que eu falei com vocês. A gente não pode pensar que cada província, por ela ser, por exemplo, a província central amazônica, ela é interpretada como uma província arqueana, que foi estabilizada ali no Arqueano, mas ela tem eventos que aconteceram depois em cima dela, né? Então a gente tem que ter em mente que aquela coisa que a gente vê ali de tripas noroeste e sudeste, né, não quer dizer que as coisas ficaram paradas dentro de cada bloco depois que ele foi estabilizado. Inclusive a gente tem sedimentação importantíssima aí que a gente vai discutir, né? Então a gente tem ali, ó, na tabelinha, primeira linha, né, os episódios maiores, né, principais de formação de crosta, os eventos de acreção de crosta juvenil, eventos divergentes extensionais e sedimentação e magmatismo de rift, né? Então, por exemplo, no bloco da Amazônia Central, a gente tem eventos de todas essas idades aí, ó, né? Todo esse tipo de evento, ó, lá, ó, vai, né, tudo bem, a gente tem a formação de crosta maior que 3 bilhões de anos, né, 2,7 aqui, muito importante, Carajás e tudo mais, mas a gente tem magmatismo intraplaca e extensional, né, que vai até 1,8 bilhões de anos, certo? Uma coisa aqui, província Maronita Caiunas, ó, a gente tem formação de crosta e acreção de crosta juvenil. Eventuari Tapajós, as 4 coisas, né? Rio Negro Juruena também, né? Também aqui Rondoniana São Inácio e no final Sunsás. Então, quer dizer, a gente tem eventos de várias idades aí acontecendo em várias províncias. O que a gente está colocando ali como idade principal, eu acho que vai ter um slide que vai mostrar isso agora, né? Essa concepção, deixa eu passar um pouco para frente. Vai vir um pouco mais para frente, mas a gente vai ver por que cada província é separada dessa forma, assim, né? Então a gente tem um modelo de crescimento do Crato Amazônico que é chamado de modelo de quelogênese. Isso vem do Celal Şengör, que é um turco, publicou vários trabalhos aí, né? E quelogênese quer dizer anexação anelar, quer dizer, em forma de anel, né? Circundando, de orógenos em torno de um núcleo central, um núcleo semente. Ou, se vocês preferirem, um modelo de cebola, né? Acebolamento, vai criando cascas ali ao redor. Então a ideia, né, aqui é uma figura de Bley e Fouque da Precamber Research. Eles colocaram aqui o Crato Amazônico aqui embaixo e aqui Lawrence aqui em cima, né? Isso é uma configuração um pouco diferente aí do que a maioria das reconstituições coloca, mas eles estão mostrando, olha, que a gente tem aqui a província central amazônica, que está em rosa escuro, e ela é circundada lá pela províncias cada vez mais novas, indo aqui para esse lado de Porto Velho e tal, né? O Crato Amazônico está virado de cabeça para baixo aqui. É a mesma coisa que a gente tem na Laurência, né? Você tem um grande escudo laurenciano lá que ele vai crescendo para sudeste, né? A Flórida está aqui embaixo, ele colocou o formato para a gente entender. Esses cinturões cada vez mais novos à medida que você vai para sudeste, né? Então seria um núcleo arqueano, província Amazônia Central, que ele é cercado por sucessivos orógenos acrecionários, né? Do Paleoproterozoico à Mesoproterozoico. Acrecionário quer dizer que você vai crescendo na forma de arcos magmáticos, arcos de ilha, mas você tem colisões de coisas exóticas que estão por aí, né? Como microcontinentes, essas coisas assim. Então, essa questão de acrecionário colisional aí depende um pouco da escala que você vai estar trabalhando, né? Porque quando você chega lá à província Rondoniana São Inácio, Sunsás do Guapeí, você começa a ter colisão de blocos microcontinentais que já são reconhecidos, como por exemplo o bloco de Paraguá, né? Até que chega a Laurência e aí é a grande colisão mesmo. Essa reconstituição é mais comum, esse tipo de reconstituição, do que a do Bley e Fouque, né? Onde você tem uma continuação lateral, né? E não uma continuação longitudinal entre os orógenos Greenville e Sunsás, né? Então seria uma colisão da Amazônia com a Laurência aí, que aconteceu no finalzinho do Mesoproterozoico ali, comecinho do Neoproterozoico, né? Então tá lá a Laurência com a província Greenville, com seus trusts para o lado do Craton laurenciano aqui, e a Amazônia com a província Sunsás, fazendo trust para o lado de cá também, né? Que tem aí os outros cinturões, Guapeí e Nova Brasilândia, que são dessa idade também. Vai chegar nesse ponto aí. Passar um pouco para frente. Bom, para a gente entender melhor o modelo de quilogênese, a gente pode ir lá para a América do Norte, onde essas coisas foram mais ou menos definidas e discutidas em mais intensidade, né? São um trabalho do Paul Hoffman, muito famoso, aí, de 88, que são os United Plates of America, em referência aos United States of America, aí, onde ele vai discutir esse crescimento, né, que vem do Craton laurenciano e vem crescendo aqui para o lado dos... para cada vez que você vai andando para sudeste, certo? E aí tem um trabalho um pouco mais novo, essa revista é muito legal, se não me engano chama Geosphere,
acho que a Geosphere é da GSA também. E o legal dela é que ela permite, assim, ela é muito virtual, né? Permite animações e PowerPoints, essas coisas assim. Eu sugiro aí para quem tiver tempo e interesse procurar esse artigo aí, por exemplo, o Tectonic Model para o crescimento proterozoico da América do Norte. E aí olha o que eles estão falando ali. A litosfera do sul da América do Norte, o sul da América do Norte eles estão chamando os Estados Unidos continental, né? Foi construída pela adição progressiva de uma série de arcos vulcânicos juvenis e terrenos oceânicos que foram acrecionados, né, numa margem muito longeva aí, né, no sul dos Estados Unidos. E a gente vai ver isso agora aqui nessa série de slides que eu peguei, que na verdade eles estão como animação lá nessa revista, então sugiro quem tiver interesse procurar, né, ela é open access e tal, procurem lá. Então você tem lá o escudo aqui canadense, né, que vem aqui para os Estados Unidos, como Wyoming, toda essa parte aqui para baixo, né? E você vai começar a ter, a partir aí do Paleoproterozoico, né, uma série de arcos que vão ser acrecionados aqui na margem sudeste desse escudo, né? Então, você tem essa província chamada de Yavapai, né? Esses são os Yavapai Early, né, os primeiros que apareceram. E no próximo slide a gente já tem o cinturão Yavapai mais bem definido aí em verde, né, em 1.8, 1.68 bilhões de anos. Então, quer dizer, esse escudo canadense aí, provavelmente ele estava virado para um oceano do tipo Pacífico aí, né, na margem sudeste, e essas coisas foram acrecionando aí, e foi um oceano que durou muito tempo, porque logo depois de Yavapai você tem aí, por exemplo, a província Mazatzal, né, em 1.7, 1.6 bilhões de anos, vai ficando mais novo, né, mais coisas que foram acrecionadas. Depois da Mazatzal você tem essa província aí, 1.5, 1.3, que ela é simplesmente chamada de granito riolito, né, tá crescendo. E depois você tem a província Grenville, né, que é a província de 1.3, 0.95, que é a província onde está a continuação aí da faixa Sunsasa, interpretada assim, né. Umas coisas interessantes aqui, tem uma série de fragmentos. A Amazônia colou aqui então nessa parte, né, e depois a Amazônia vai se separar e vai, isso só lá em 500 milhões de anos, né, vai ir para o outro lado, e fragmentos aqui de Laurência, eles vão quebrar, por exemplo, essa parte aqui, ó, eles vão quebrar, e da mesma forma que a Amazônia veio aqui para a América do Sul, né, coordenadas atuais, esses fragmentos também vão vir e vão colidir aqui com a frente andina, tá? Então, por exemplo, esse fragmentozinho aqui quebrado aqui, ó, isso aqui é um fragmento que ele foi reconhecido lá na pré-cordilheira argentina, tá? Tem fragmentos de Laurência aí, de Rodina, muito interessantes que estão enfiados hoje aí nos Andes, como por exemplo o bloco de Arequipa Antofala, a série de blocos aí, né, Cudiânia, Chilênia foi reconhecido há relativamente menos tempo aí, né. Esses fragmentos vão sair daí e vão colar lá na pré-cordilheira andina, e isso é reconhecido com geocronologia, com padrões isotópicos, etc. Bom, e para o Crato Amazônico seria a mesma história, então, né, a Amazônia Central vai ser voltada aqui para um grande oceano, onde você vai crescendo de forma acrecionária e até chegar a Rodínia do outro lado e fechar tudo, né? Quando Rodínia chegou, realmente, quando Laurência chegou, né, aliás, você realmente fechou o oceano inteiro e aí não tem como acrecionar mais, né? Fechou, estabilizou. Então o Crato Amazônia vai estabilizar como peça que não vai sofrer mais nenhuma porrada depois de 1 bilhão de anos, certo? Então a maior parte das datações para definição dessas províncias aí, que tem cerca de 3 bilhões de anos de eventos registrados aí, provém de dados de cristalização, metamorfismo e resfriamento, bilistões, potássio e argônio, e depois vem uma grande quantidade de dados modelo de cristalização, urânio, chumbo e zircão. E agora, nos próximos anos, espera-se, né, vai ser muito aplicado o Lutécio Hafner, essas outras coisas, para ter uma ideia cada vez melhor dessa evolução tectônica aí, em linhas gerais. E aqui é onde eu queria chegar para vocês, né, os limites do orógeno, né, provavelmente esses trabalhos antigos aí dos geólogos lá da América do Norte, Canadá, Stockwell, por exemplo, né, poderiam ter influenciado nessa divisão aí das províncias, porque são episódios metamórficos acompanhados de deformação, fusão parcial e intrusões graníticas sintectônicas. Então, por exemplo, depois de 2.5, por aí, você não tem mais nada disso na província Amazônia Central. Você tem magmatismo intraplaca, você tem coisas extensionais, né? Então, a partir de 2.5, cessa de ter eventos metamórficos, deformação, fusão parcial, intrusão graníticas. Então, essa província é considerada como estabilizada. O que vai acontecer depois são coisas intracontinentais. Mesma coisa para as outras províncias, né?
Então aí a gente entende por que o limite de idade, né, para cada bloco é definido da forma que é aí, né, 2.5, depois 2.2, 1.9, depois 1.9 é 1.8, depois 1.8, 1.55 na Rondoniana São Inácio. Não quer dizer que não aconteceram outras coisas, quer dizer que foram os últimos episódios, grandes episódios regionais, metamórficos, deformacionais, graníticos, magmáticos, né, que causaram estabilização daquele trato crustal, né? Após isso, o que acontece são coisas intracontinentais, certo? Bom, então tá lá aquela história, né? Amazônia Central, de novo colocou aqui como arqueano, mas tem coisas mais novas, como eu disse, né? São os núcleos sementes arqueanos, bloco Carajás, Iricumé e Mataca. Maronita Caiunas é o orógeno paleoproterozoico que marca a conjunção entre dois blocos arqueanos, dois mais, né, na verdade, importantes aí. E como esse orógeno está espalhado para todo lado, né, algumas pessoas interpretam como um orógeno que causou a fusão de um supercontinente, Atlântica, ou parte de Colômbia, que é o continente maior. Né? Pois a província Ventuari Tapajós é um orógeno acrecionário, interpretado como arco magmático, e o Negro Juruena também é orógeno acrecionário. Rondoniana São Inácio, a gente tem orógeno acrecionário, mas com colisão de coisinhas ele também começa a ficar mais bem dividido. Provavelmente isso vai acontecer no futuro com as províncias Ventuari, Tapajós e Rio Negro Juruena. E por fim, o orógeno Sazaguapeí, que ele culmina na colisão com Rodinha, né? Com Laurência para formar Rodinha, desculpa, estou sempre confundindo esses dois nomes. Começar então com cada província agora, começar com a Amazônia Central. Seriam os núcleos semente arqueanos. Eu já mudei ali, né? Coloquei mais novos que 3 bilhões de anos, porque a rocha mais antiga aí está datada em cerca de 3 bilhões de anos. Mas a gente tem zircões que indicam que deve ter coisa mais velha aí nessa região. Então eu coloquei de 3 até mais ou menos 2.3 ali, que a gente tem algumas coisas aí interessantes acontecendo. Tá? Então na concepção de Tassinari 2000, né? O bloco de Roraima, ele faria parte também da província Amazônia Central. Depois eles tiraram esse bloco daqui, porque aqui a gente só tem resquícios de coisas arqueanas, né? Não se sabe muito bem se isso faz parte. Tá um mapa agora aqui da região de Carajás, o sul do Pará, tá? Deixa eu ver se eu consigo... tudo bem, queria voltar um pouco, mas na região ali do bloco sul da Amazônia Central, né? Que é a mais importante província mineral do Brasil, uma das mais importantes, né? A gente tem quadrilátero aqui também, é muito importante, mas em Carajás tem minério de tudo que você quiser, né? Ferro, cobre, ouro, manganês, níquel. Parece que tem algum tipo de anomalia aí antiga, né? Longeva, talvez alguma espécie de heterogeneidade no manto que fez uma concentração de depósitos minerais nessa região muito grande, né? Normalmente isso é dividido em 3 domínios, os terrenos granito greenstone do Rio Maria, cinturão de desalhamento de Itacaiunas e Pau d'Arco, né, de sul para norte aqui. Aqui seria legal inverter esse negócio. Né? Então a gente tem essa subdivisão aí, desses 2 cinturões de cisalhamento que retrabalham o núcleo granito greenstone, sequência sedimentar, vulcanos sedimentares e terrenos TTG. O terreno granito greenstone Rio Maria, está mais a sul aqui, ele é o núcleo arqueano, e ele é preservado das deformações que são registradas nos cinturões de cisalhamento. Tá? Os ótopos de neodímio e estronço sugerem crosta até mais velha do que isso, né? Com idades modelos mais velhos. Zircões herdados e detidos até 3,7 bilhões de anos, né? Então quer dizer, deve ter crosta mais antiga escondida por aí. E é um episódio curto aí de formação de crosta continental com fechamento de bacias do tipo Greenstone. Intrusões de granitóides do tipo Rio Maria. Esse slide aqui é gentilmente roubado aí do professor Macambiri, espero que ele não se importe, onde mostra aí idades de zircões detríticos do bloco sul Carajás. A gente não é muito acostumado a ver zircão detrítico mais na forma de diagrama de Concórdia, né, mas era assim que era mostrado no começo. E ali a gente pode ver, né, o principal pico de zircão detrítico aí tá em 2.8, 3.05, mas a gente tem alguns grãozinhos tão velhos quanto 3.7, tá aqui em cima, né? Chegaria aí umas idades muito antigas. Novamente, outro slide roubado aí. Espero que a equipe do Pará ISO, laboratório aqui de geologia isotópica do Pará, não se importe. Onde a gente tem idades de granulitos aí, de 2.8 até 3.0 bilhões de anos. Essa idade lá corresponde ao pico principal do arenito que a gente viu atrás ali, de zircões detríticos. Cinturão Pau d'Arco, a gente tem aí os greenstones Andorinhas e Tonalito Arco Verde, né? Seria a acreção continental, se a gente pensar
teoria atualista aí para os terrenos TTG Greenstone, né? Desculpa, vou tomar uma água aqui. Essas figuras aí, quem me passou foi o professor Caio Turbay. Eu não sei se foi ele que desenhou isso ou se alguém passou para ele, né? Se alguém souber pode me falar. Ele dava aula lá na UFES comigo, agora está no Federal do Sul da Bahia, né? E a gente tem aí essa evolução do tipo TTG Greenstone, né? E o que eu acho interessante são essas fotos aí, por exemplo, com essas pillows muito, muito bonitas aí no terreno Rio Maria, né? Relativamente indeformadas, né? Bem preservadas aí. E os TTGs, como a gente está acostumado com todo tipo de trongemito, tonalito, granodiorita aí nessa região. Tá? Novamente, né, isso aqui é uma coisa que eu fico impressionado, como é que essas rochas que são interpretadas como rochas de arco, né, calçocalinas e tal, elas têm a mesma cara em todo lugar, em toda idade que a gente vai, desde o arqueano até o arco andino, até ali no Chile, os batólitos lá costeiros. Todo lugar que a gente vai, eles têm essa cara aí mesocrática, rica em claves máficos, né? Isso assim, não quer dizer que é exclusivo de arco magmático, mas nós vimos também agora na excursão ano passado lá na Sierra Nevada, mesma coisa. Todo lugar que você vai, essas rochas têm essa cara aí. Um produto comum desses processos, vamos dizer, né? Depois o cinturão Itacaiunas aí, né? Onde estão os principais eventos neo-arqueanos do bloco, que está mais a norte aqui, desculpa, não ficou muito claro essa subdivisão, né? Enquanto o terreno Rio Maria permanece estável, né? Seria o paleocontinente Rio Maria que está ali para baixo. Embasamento é considerado como complexo Xingu aí 2.85, mas isso é meio controverso, né? Tem idades até mais novas do que essas coisas aí. E a gente tem uma fase transtensiva com a deposição do grupo Grão-Pará, que está tudo em verde aqui, tá? É nesse grupo que vai estar os grandes depósitos de ferro, por exemplo, de Carajás, né? Interpretado como depositado aí no bacia do tipo Beck-Arc transtensional. Tem alguns complexos máfico-tramáficos em roxo e granito plaquê 2.7 aí. Granitos anorogênicos, né, 2.5, isso aí tá aparecendo para todo lado e pode ter uma importância grande, por exemplo, nos eventos do tipo IOCG, que geraram os IOCG aí no quadrilátero não, desculpa, confundo as coisas aqui de Minas, né, em Carajás, tá bom? Então tá aqui, isso é de novo lá do Tassinari e Macambira, e a gente tem aqui, olha o range de idades, né, a gente tem as coisas arqueanas aqui na província amazônica central, mas a gente tem coisas mais novas também, de até 1.8. A gente viu que tem granitos anorogênicos ali que intrudem essas coisas, né? Novamente um desenho que eu não sei bem de quem é, se alguém souber pode me falar. Mas seria aqui o fechamento, né? Cinturão Itacaiunas como uma bacia do tipo transtensional, que vai ser reativado como transpressiva ali nesse fechamento do orógeno, tá? Formando aí um cinturão do tipo Strike Sleep, ou cinturão transpressivo. Livro muito famoso aí da Ardenne Schopenhauer, né? Na capa do livro já tem a província mineral de Carajás aqui com granito central de Carajás e tudo mais, né? Então aí um mapa muito conhecido. Olha o tanto de depósito mineral, né? Cobre ouro de Garapé Bahia, manganês do Azul, ouro de Águas Claras, né? Os ferros aqui, Serra Norte, Serra Sul, toda a região de Carajás, né? Ouro de Serra Pelada, tudo isso aqui. Manganês de Buritirama, que a gente trabalhou bastante agora com um aluno meu aqui de doutorado. Vamos ver isso mais pra frente. Modelinho aí de evolutivo, né? Com a bacia de Beck-Arc, onde se depositou aí a sequência lá do Grão-Pará, de Carajás. E os arcos oceânicos interpretados aí, Salobo e Garapé Bahia. E arco continental, desculpa, Garapé Bahia, né? Uma fotinha aí da mina lá em Carajás, né? Os maiores depósitos de ferro estão nessa sequência metavulcânica sedimentar do supergrupo Itacaiunas, grupo Grão-Pará. Protominérios são jaspilitos, que estão intercalados a basaltos, sofrendo metamorfismo de faciço verde. Pode chegar até mais do que 64% de ferro, então é um filé muito grande aí para quem mexe com mineração de ferro, né? E isso é devido ao enriquecimento endotermal, lixiviação da sílica e formação de magnetita. Algumas que trabalharam na região aí, até que isso é efeito de um fluido redutor relacionado às intrusões graníticas, e a partir da mistura com águas meteóricas, esse fluido evolui para condições oxidantes com formação de martita e hematita microlamelar. Esse mapa é da professora Rosaline Figueiredo Silva, do doutorado dela, né, mostrando o cinturão Itacaiunas, né, toda essa região aí
completamente cisalhada e hidrotermalizada, provavelmente devido a fluidos que vêm desses granitos e misturam com fluidos meteóricos. Então ela tem umas fotos aqui desde o jaspilito, que é o proto-minério, né? Quartzo e hematita, magnetita se formando, e aí à medida que você vai chegando perto das intrusões, né, esse proto-minério aí vai se tornando cada vez mais enriquecido, né, até formar o minério. Se eu estiver falando besteira, não se sintam tímidos em corrigir aí, deixar comentários e sugestões, porque realmente geologia econômica, apesar de não ser minha praia, é a primeira matéria que eu dei no FMG, assim que eu entrei como professor, foi geologia econômica para engenharia de Minas, né? Então, ainda estou um pouco enferrujado, mas ando estudando bastante coisa de processos hidrotermais e de coisas tectônicas que acontecem para gerar esses processos aí, principalmente com meus alunos de doutorado, né? Aprendendo bastante. Olha as fotos aí de Alfred Jai e Sebastião Salgado, né? Da Serra Pelada, a corrida do ouro moderno aí, a corrida na década de 80, verdadeiro formigueiro humano, né? Mais uma foto famosíssima aí de Sebastião Salgado, né? Esse ouro foi descoberto na região no final de 79, início de 80. Em seu auge, estima-se aí que cerca de 100 mil pessoas trabalhavam nesse garimpo a céu aberto. O pessoal voou para lá nessa esperança, né, de conseguir ganhar vida aí, né? Os únicos meios de chegar no começo era de avião ou a pé. Os garimpeiros pagavam preços exorbitantes para ser levado à cidade mais próxima, de lá andavam os 15 quilômetros restantes. Quer dizer, essa descoberta de ouro aí, ela movimentou todo um mercado novo aí ao redor e criou todo um novo demandas, né? Então, realmente, quem ganhou muito dinheiro com isso aí tudo deve ter sido o pessoal que vendia bateia, pá, enxada, todo esse tipo de coisa, saco, né? Você cria toda uma sociedade em torno dessas descobertas de minério, que nem sempre é uma sociedade organizada, né? E nem sempre bem organizada e bem distribuída. Então o governo militar interviu logo no começo e a mina foi fechada em 86, a estimativa oficial de produção é de 44 toneladas, né? Mas tem aí estimativas de mercado paralelo de mais de 360 e quem sabe, né? Acaba abandonada, hoje é um lago poluído, principalmente pelo uso de mercúrio no processo de extração desse ouro, né? E tem milhares de trabalhos aí versando sobre Serra Pelada, versando sobre Carajás, o ferro todo lá, o ouro e toda essa coisa, né? Então a gente pode passar um pouco mais rápido aqui, quem tiver interesse corre atrás, tanto da parte social, da parte política, da parte econômica, que é interessantíssima aí como parte da história do Brasil, né? Estratigrafia isotópica, essa figura está num livro, um capítulo de livro que a gente publicou ano passado, que é a estratigrafia isotópica de rochas sedimentares pré-cambrianas do Brasil. Deve ter uns 35 autores aqui. Eu tentei reunir, a proposta que eu fiz para o pessoal foi reunir várias pessoas que trabalham com estratigrafia isotópica no Brasil e a gente fazer um trabalho só com brasileiros, né? Aproveitar essa vitrine aí para a gente mostrar para o mundo assim, o trabalho de estratigrafia isotópica que é feito por brasileiros. E a gente discute sequências de várias idades, começando pela sequência de Carajás, né? Então tá em preto aqui as bifes, né, da formação Carajás, que estão no grupo Grão-Pará em verde, né? E as várias minas aqui, N1, N4, N5, etc. Serra Sul, Serra Norte, né? E algumas coisas que foram feitas em termos de estratigrafia isotópica. Por exemplo, o professor Cial, em 2010, né? Junto com colaboradores, eles apresentam dados de carbono e oxigênio, né? Isótopos de carbono e oxigênio. E os dados de carbono, eles estão num padrão aí, mais ou menos homogêneo, né? Em torno de menos 5 per mil. E hoje a gente tem o valor mantélico, né? O valor pristino do manto, do carbono do manto, mais ou menos é menos 6 per mil em comparação ao padrão Viena-Pidi-Belemnite, né? Então, com isso aí, o Cial interpreta que o CO2 que está vindo para formar essas rochas deve ser principalmente fluidos hidrotermais do manto. Aquela história que as bifes arqueanas, principalmente, elas tinham uma grande influência hidrotermal, né? De fluidos hidrotermais. Das dorsais mesoceânicas e provavelmente numa baciazinha do tipo retroarco, né, bem fechada. Também foi feito isótopos de ferro, isso aí é do Fabre et al. 2011, né? Os isótopos de ferro são mais complicados de interpretar, tá? Eles têm várias interpretações possíveis aí, mas ele faz uma interpretação de águas, mistura de águas anóxicas com óxicas, então tem que correr atrás lá para entender melhor. Isótopos de molibdênio, né? Isso aqui tá tudo em permil, desculpa, faltou falar ali, né? Foi apresentado pelo Alexandre Cabral e colaboradores em 2013. E esses isótopos de molibdênio aí são legais porque eles estão positivamente fracionados e isso indica ambiente oxidante.
E como o grupo Grão-Pará foi depositado há cerca de 2,7 bilhões de anos, né, no Arqueano, isso é antes do grande evento de oxigenação, né? Então eu interpreto aí como whiffs de oxigênio, sopros de oxigênio. Poderiam ser microambientes que já estavam oxigenados antes que a Terra por inteira, na oxigenação, se tornasse uma coisa global, vamos dizer assim, né? Tem outras interpretações também, tá? Passando, tá bom? Então, além da Amazônia Central, né, que a gente discutiu aqui, Carajás e tudo mais, tem também a questão do Bloco Roraima, que às vezes é discutido como parte dessa província e às vezes não, mas a gente pode falar sobre ele aqui, né? Seria o Foreland para essa orogenia paleoproterozoica aí do Maronita Caiunas, né? E tem um embasamento metamórfico que provavelmente é maior que 2,3 bilhões de anos, mas ainda não é bem conhecido, recoberto por vulcânicas ácidas, tá? Do Paleoproterozoico e sequências sedimentares do grupo Roraima, que a gente vai falar mais para frente. Bom, o grupo Roraima ele é intersectado por diversos diques máficos aí de idades 1,88 a 1,6. Ele é um grupo do tipo rift, do tipo espinhaço, né? Parecido com o espinhaço que a gente tem aqui. Vamos falar dele mais para frente quando falamos de coberturas, tá bom? E soleiras de rochas máficas e horizontes de piroclásticas. Esse vulcanismo é todo muito importante. Vamos falar dele também. Então tá aí de novo aquela historinha de mostrar as idades obtidas, né? A gente tem principais idades aí paleoproterozoicos, por isso que o Tassinari Macambira tira um bloco Roraima do província Amazônia Central, mas tem uma série de, passou rápido aqui, mas uma série de pequenos remanescentes arqueanos aí que provavelmente foram retrabalhados, certo? Por isso que tem essa discussão aí se é parte do bloco dos núcleos arqueanos ou não, né? Se é parte já do Maronita Caiunas. Que é o que a gente vai falar agora, província Maronita Caiunas, de 2,2 a 1,95, que é o orógeno transamazônico original. Ele está passando aqui nessa faixa noroeste-sudeste, mas que entra aqui para dentro desses blocos, né? De novo aqui, né? Ele é composto principalmente por unidades metavulcanos sedimentares deformados, metamorfizados, xisto verde anfibolito, terrenos granulíticos também, ignáticos migmatíticos. Nessa faixa aqui, né? Tem alguns remanescentes arqueanos, rochas de alto grau, né, que estão enfiados aí no meio, que seriam fragmentos que foram retrabalhados nessa orogênese paleoproterozoica, tá? Que tal um modelo geodinâmico para os terrenos paleoproterozoicos da Guiana Francesa? E isso aqui como eu vi na live aí do professor Macambira, é o evento transamazônico, né? É uma espécie de ciclo de Wilson, pode ser interpretado assim, ou uma espécie de orogenia crescionária que evoluiu para uma orogenia colisional, transpressiva nos estágios finais aí, né? Isso tudo tem as faixas de idades muito bem definidas, né? Muito bem estudado aí, certo? Vai então de 2,25 até cerca de 2,08, desculpa, às vezes entra para dentro do orosiriano. Figurinha muito legal, né? Essa figurinha aí, todo mundo adapta do Nomad et al. 2003. Onde a gente tem aqui, ó, olha que legal, né? Nessa figura, o crato amazônico não é desenhado inteiro, ele é desenhado só o que existia na época, que é a província Amazônia Central, com Carajás aqui, né? O bloco Roraima está aqui desenhado. E aí a gente tem toda essa parte em azul aqui, né? Que é o orógeno transamazônico, que ele continua lá no crato do Oeste África, ele é conhecido como birrimiano lá do lado de lá, né? Em arqueano aqui estão os grandes blocos Carajás e Quenemamã, que está aqui embaixo, né? E esse SL aqui, ó, é o cráton de São Luís, ficou aqui no Maranhão, quando a gente quebrou, no Maranhão, pedaço do Pará, né? Quando a margem equatorial brasileira se formou, né? Então o orógeno transamazônico ele tem uma ótima continuação lá do lado do crato oeste africano. Isso é importantíssimo porque dos dois lados a gente tem depósitos minerais muito legais, né? Que foram estudados aí e correlacionados. Certo? Então isso é uma reconstrução da posição dos crátons do oeste africano e amazônico, mas só o pedaço que existia, né? O arqueano central amazônico com a província Maronita Caiunas, está aqui em MI, né? Então a gente chama isso de orógeno transamazônico birrimiano, né? Que uniu os núcleos arqueanos dos dois crátons. Novamente, voltando aqui ao trabalho da Science, né? Seriam essas idades aí de 2.0 muito bem marcadas aqui nessa região, né? Tem dois trabalhos excelentes, né, desse Michael Greenholm aí, que foi um aluno de doutorado lá em Perth, na Western Australia, no Centro de Exploração Targeting, né, de alvos de exploração, onde ele estudou o sistema birrimiano do oeste da África lá, e tem esses trabalhos, os dois são no Earth Science Review, são trabalhos gigantes, né, que ele discute todos os aspectos aí desse sistema birrimiano, deformacionais, metamórficos,
depósitos minerais e também a sua função aí na paleogeografia, né, na paleotectônica do planeta. Aconselho demais esse trabalho. Né? O orientador dele, se não me engano, foi o Mark Jessel e Nicholas Tebo. Eu conheci os dois lá. Ótimas pessoas também. Tá aqui o mapinha dele, né, mostrando a parte do Craton do Oeste Africano, a parte aqui do Craton do São Luís, e o Craton Amazônico, novamente. Ó, ele só está mostrando aqui o bloco de Carajás, né, Central Amazônico, e o Maronita Caiunas, que existia na época. O que está em cinzinha aqui são os blocos arqueanos, né, Kenemamã, que em cima chama Regbat, se não me engano. E eles são unidos por esse cinturão paleoproterozoico, né? Maronita Caiunas ou Transamazônico e Birrimiano, que você vê que a maior parte dele ficou na África, na verdade, né? Ficou no Craton do Oeste Africano. A gente tem um pedacinho dele aqui no Brasil. Tá? Ele coloca aqui as idades de zircão detrítico, etc., comparando todos esses lados aí. E aqui um modelinho dele, né? Lá onde esses blocos arqueanos, aqui tá o bloco de Carajás, ó, né? O Cobacajá aqui, eles colidem aí, formando esse grande orógeno que ele tem um formato transpressional, né? Tem uma série de strings de arco de ilhas que vão colidir e formar esse orógeno transpressional aí. E no final ele coloca, eu achei muito legal que ele deixa aqui, né? Que essa margem livre aqui do Craton Amazônico, depois da orogênese Maronita Caiunas, ela vai continuar como uma margem ativa, né? Para você começar a fazer os arcos aqui que vão crescendo pro lado de cá, né? Outros dois trabalhos que vou puxar, vender um peixe nosso que agora também achei excelentes, né? Foi o meu aluno de doutorado, Silas, que no mestrado ele trabalhou com níquel, cobre, PGE lá do Riacho do Pontal, e no doutorado ele trabalhou com manganês de Buritirama, né? Com a sequência Buritirama. E esses são os dois trabalhos do doutorado dele que já estão publicados. Tem um terceiro trabalho que ele está em revisão, né? Deve sair em breve. Ele defendeu o doutorado há mais ou menos um mês agora, né? Defendeu e já está aprovado e já deve estar disponível já online o doutorado dele. Então a gente começou, né? Quando ele foi trabalhar em Buritirama, tinha toda essa questão de estudar o manganês, de poder fazer correlações, etc. Mas a região ela ainda era muito pobre de estudos, ainda necessitava de um arcabouço estratigráfico, um arcabouço estrutural. Então, como dica para vocês aí, né? Chegou na região, ver como é que está o arcabouço estratigráfico, estrutural, mapeamento geológico, né? Para em cima disso aplicar técnicas analíticas, né? Tem que começar com a geologia básica, senão a gente fica perdido, né? Isso é um conselho válido aí, porque infelizmente a gente vê às vezes trabalhos onde a pessoa apresenta datação de rocha que ele não sabe nem onde é, não sabe nem onde foi coletado, não sabe nem que tipo de rocha que é, né? Então, como é que você espera tirar dados bons se você entra com dados que você nem sabe o que significam, né? Então, um conselho aí. Então, ele começou com o primeiro trabalho na Brazilian Journal of Geology, né, onde ele define aí uma estratigrafia, petrografia bem feita e tal, detalhada e estrutural, né, da formação Buritirama. E depois desse trabalho, a gente passou para um trabalho de proveniência com os zircões aí detríticos da formação Buritirama e com também datação do granito Buritirama, que foi importante também. E o terceiro trabalho dele já é o trabalho que era o trabalho que a gente queria começar, que é o trabalho sobre o minério, propriamente dito, né? Deve sair aí na Hora de Reviews ou qualquer coisa assim. Então vê como é que foi uma coisa que foi crescendo, né? Não adianta você querer chegar e já vou estudar só isso de cara. Você precisa ter um arcabouço bem definido aí para poder fazer sentido os seus dados, e aí abre muitas outras possibilidades, né? Então tá aqui o mapa aqui da região de Carajás. Buritirama tá nessa pedacinho aqui, ó. E o interessante de Buritirama é que ela tá bem na zona de contato aí entre o bloco arqueano, né, da Amazônia Central, e o domínio Bacajá, que tá aqui em cima, que é interpretado como transamazônico, né? Aqui tá a coloração aqui um pouco diferente pra gente ver melhor. E Buritirama não se sabia nem se era arqueano ou paleoproterozoico, se estava do lado de lá ou do lado de cá, né? Então tá aqui um mapinha que ele apresentou aí, com uma seção, né? No meio aqui da serra aflora um granito. Esse é o granito Buritirama que ele datou, né? Acreditava-se que fazia parte do complexo Xingu, mas hoje a gente não sabe muito bem, porque esse granito tem uma idade muito legal, que a gente vai discutir pra frente. Tá no núcleo de um anticlinal aqui, né? E as mineralizações de manganês estão aí nessa sequência sedimentar aí da formação Buritirama, né? Entre quartzitos e calcários, certo? O manganês
Ele é laterítico e tal, mas ele está enfiado no meio desses mármores aí que até parecem gnáceos, né? São rochas metamórficas lindíssimas aí, com a paragênese mineralógica completamente diferente de tudo que a gente está acostumado, né? Coisas aí como canoíta, cutinorita, rodonita, coisas muito ricas em manganês, né? Totalmente diferente da nossa vivência comum aí na geologia regional, mas que foi ótimo, porque eu aprendi bastante como é que funciona essa mineralogia aí do protominério, né, do manganês. Depois no outro trabalho ele fez zircão detrítico, e uma coisa muito importante, né, foi que apareceu uma série de zircões de idade de 2.2, 2.3, né? O pico principal está em 2.5, 2.7, né, que já era mais ou menos esperado, mas tem vários zircões dessas idades mais novas, sideriano e até riaciano, né? Quando a gente pegou esses dados, tinha muito mais dados do que isso, né? Tá vendo que tem 80 zircões aqui, 46. Tem a amostra que a gente fez, acho que, sei lá, quase 200 grãos. Só que a gente fez uma escrutinização, né? E quem ajudou o Silas nessa escrutinização foi o professor Ivo Ducin. E ele é muito mais rigoroso. Eu já sou rigoroso com escrutinização de dados de zircão detrítico, mas o Ducin é muito mais rigoroso do que eu, né? E ele fez uma filtragem violenta aí nesses grãos, né? E quis utilizar apenas aqueles que tinha certeza, mesmo que não eram discordantes, que não tinha quantidade grande de chumbo comum, que não tinha erros muito grandes, né? Então isso tudo aí, o Ivo deu uma matéria lá na pós-graduação e o Silas trabalhou junto com ele e deram uma filtrada nesses dados. Mas o que isso quer dizer, né? Se a gente passar isso para a geotectônica aqui, ó, a gente teria o bloco Carajás, onde você tem todas essas idades aqui mais antigas, né? Até 3.7 lá do Macambira e tal, né? E um aproximamento, né? Uma aproximação do bloco Bacajá como um arco de ilhas, ou um arco continental. E esse arco vai estar jogando os zircões aqui de 2.2 por aí para dentro dessa bacia que começa como plataformal, né? Uma plataforma onde você tem calcários e quartzitos, e no meio desses calcários você vai ter manganês, né? E isso vai aproximar esse arco até colidir o bloco de Carajás com o Bacajá. Então Buritirama marcaria aí a região de sutura, certo? A região plataformal, né? A sutura estaria mais para norte um pouquinho. Então, o que acontece, né? Isso não é nada incomum. Por exemplo, a gente tem erupções aí lá em Bariloche ou mais no Chile, né? Que jogam cinza vulcânica até Porto Alegre, faz fechar o aeroporto. Então é comum que você tenha aproximação de arcos que estariam jogando esses zircões aí para cima da plataforma, certo? E o Silas fez essa correlação muito legal que eu achei, né? Que é aqui, ó, Buritirama, no contato entre Carajás e Bacajá, né? O depósito de manganês correlacionado com o depósito de serra do navio, lá do Amapá, da Guiana Francesa, e o depósito lá de Gana, ó, de Accra, né? Nissuta, desculpa, Accra é a cidade aqui, Nissuta, que chama o depósito de manganês lá do outro lado, no Birrimiano. Então a gente tem uma comparação, esses depósitos são todos na mesma idade, né? 2.2, por aí mais ou menos, indicando aí um grande evento deposicional de manganês no mundo, né? Pode ser que a gente tenha alguma significação geotectônica e provavelmente devido à oxigenação das águas, né? Que faz os óxidos de manganês serem precipitados, certo? Trabalhos interessantes aí. E o granito Buritirama, que ele datou, né, é aquele granito que aflora no núcleo do anticlinal. Ele deu uma idade muito legal, que é de 2.5. Ele pode estar ligado lá com aquele evento do tipo IOCG. E toda a química dele é semelhante, né, com os outros granitos, ou de Salobo, Estrela, Planalto, né, como química de granitos anorogênicos. Então, provavelmente um evento extensional que aconteceu aí, né, no final depois da solidificação, consolidação lá do bloco Carajás. Vamos passando agora para a província Ventoari Tapajós, essa província que está em azul aqui, né? Seria um orógeno acrecionário orosiriano. Então aqui a gente já consolidou, né, os blocos arqueanos da Amazônia colidiram lá com os blocos arqueanos do Oeste África, formando Maronita Caiunos Birrimiano, né? A parte principal, Birrimiano, está do lado de lá. E aí você tem essa margem aberta aqui, onde você vai formar os orógenos acrecionários, certo? Atravessa o sudoeste do Pará, que é a região do Tapajós, né? Onde tem as nascentes do Rio Tapajós, leste do Amazonas, região do Arcos Purus, tudo aqui, e o centro-sul de Roraima, tá? Assim ali. A grande parte é composta por granitóides calciocalinos, tipificam aí um arco de ilhas, um arco continental, né?
Olha que legal essa reconstituição de Johansson, 2009, chama isso de samba. Por que é samba, né? Nessa reconstituição, a América do Sul, que está aqui, ó, o Crato Amazônico, olha como é que agora o Crato Amazônico ele já cresceu aqui, ele já colocou a província Eventuário Tapajós, eu acho que um pedaço do Rio Negro Juruena aqui, né, se não me engano. Teria continuidade essas províncias lá na Escandinávia, tá? O escudo báltico aqui e do leste da Europa, East European Craton, que chama isso aqui. Então seria uma conexão América do Sul Báltica, por isso que chama Samba, South America Báltica. Acho esse nome fantástico, gosto muito dessa constituição. E ele coloca aqui o Crato do Oeste da África, né? Lá, também em continuidade com o leste africano. E o São Luís está aqui, ó, continuidade aqui com a Amazônia, né? E olha como é que todo esse continente é voltado, né? Isso aqui é o continente Colômbia, tá? Seria parte de Colômbia. Ele tem essa margem do tipo Pacífica aqui, né? Onde vão crescer os arcos aqui que vão fazer o Crato Amazônico crescer para o sudoeste, né? Então você vê que é uma reconstituição bem bacana aí de Johansson, né? Alternativamente, né? A gente tem essa reconstituição do tipo Atlântica, onde a gente não só tem o Craton Amazônico, Báltica, o leste africano, leste europeu, desculpa, oeste africano, como a gente teria também o São Francisco Congo e o Kalahari como parte desse continente paleoproterozoico, Atlântica, né? E aí a gente vai entrar naquela discussão toda de novo que a gente teve já algumas vezes, né? Será que realmente a Amazônia e São Francisco abriram e fecharam no mesmo local tantas vezes, né? Ou não? Será que aqui seria mais ou menos a configuração quase atual da América do Sul, né? A Amazônia, São Francisco, Congo, Kalahari aqui embaixo. A diferença aqui que eu acho muito legal é que eles metem o Craton Rio de la Plata lá em cima. Né? E depois, de alguma forma, esse Craton Rio de la Plata ele desceria e viria aqui para o Uruguai. Né? Então, são discussões aí, mas de qualquer forma, o samba tá aqui, ó, South America Báltica, e também colocaram São Francisco Congo aqui do lado. Saara Metacrato cheio de interrogação, vamos falar deles mais pra frente. Tá bom? Então, falando agora do Eventuário Tapajós, porção norte lá, granitóides gneissificados, composição granodiorítica, quartzo diorítica, idades entre 1.85 e 1.33, e a porção sul, granodioritos, tonalitos, calçocalinos em face anfibolito. Mas tem também coberturas vulcanos sedimentares, né, do tipo xistos, filitos, pifes, talcoxistos, aí. Novamente aquela figurinha lá mostrando o intervalo de tempo. A gente tem coisas anorogênicas aí até 1.5. Né? Umas coisas muito importantes que começam a aparecer, né, além dessa consolidação aí em 1.8, etc. Quando você consolida, né, esse arco aí, Eventuário Tapajós, que está colidindo ali na Crato Amazônico, proto-Crato Amazônico, se quiser chamar assim, né, você começa a ter muito magmatismo intraplaca. E esse magmatismo às vezes vai se formar grandes províncias do tipo SLIP, né? SLIP seria Silicic Large Igneous Provinces, então províncias ígneas grandes silícicas, né? A gente tem, por exemplo, o magmatismo Orocaima, 1.98, 1.96, e o Atumã, né? Esse aqui é bem grande também. Depois a Vanaveiro seria aqueles Dix, Sills, etc., que a gente viu discutido aqui por grupo Roraima. O grupo Roraima está aqui, né? O bloco de Roraima, magmatismo Vanaveiro, que está em preto, a Vanaveiro, tá? Em rosinha tá a Slip do tipo Orocaima, e o Atumã tá nessa cor mais laranjinha aí. Algumas fotos aqui dos aspectos de campo da Slip Orocaima. Isso está naquele trabalho que eu mostrei aqui atrás, que é Teixeira e colaboradores aí, num livro, né? Esse é um livro sobre as grandes províncias ígneas do mundo. Então, o magmatismo proterozoico quinta placa do Crato Amazônico. E aí tem fotos aí tirados, nesse caso aí, reis, né? Dos aspectos dos lapilitufos, ignimbritos, ignibritos acíticos. Então você vê que são coisas intercontinentais, né? Até relativamente bem preservadas, porque essa parte aí do Crato Amazônico já estava consolidada quando você tem esse magmatismo extensional. Olha a extensão aí do magmatismo Atumã, né? Pegando toda a parte aqui da Amazônia Central, olha só. E tem vários depósitos minerais associados a esse aí, ouro, estanho, tantalita, columbita, provavelmente a TR também, né? Tem um site muito legal, chama Large Igneous Provinces, que é esse pessoal aí do Ernst, esse pessoal que estuda esse tipo de magmatismo relacionado a plumas, né, e tal. Evandro Klein e companhia, em novembro de 2012, colocaram essa Slip, né, o Atumã lá, como a Lip of the Mount. Eles têm essa coisa de fazer a província do mês aí, e é discutida lá com fotos, tudo legal, né?
Essas fotos são tiradas de lá, tá? Klein et al. 2012 aqui. Os riolitos aí, rochas ácidas que formam a província Uatumã. Mais fotos aqui, isso aqui são fotos de deformação de fluxo ígneo, tá? As rochas piroclásticas aí, né? Deixa eu ver se é piroclástica, é brecha piroclástica e limbrito, né? Com sua estratificação, olha como é que isso é bem preservado, né? Interessante. Bom, aí quando começa a aparecer essas grandes províncias vulcânicas aí, diques também, né? O pessoal que mexe com paleomagnetismo tudo vai em cima, igual louco, porque ela te dá a oportunidade de estudar a posição, né, dos continentes quando essas rochas foram extrudidas, né? Os minerais magnéticos, como a magnetita, eles vão tender a se orientar na direção do campo magnético terrestre, né? O problema é que o campo magnético terrestre não é uma coisa muito simples, ele não é uma coisa estática que fica ali paradinha, ele é uma coisa que mexe igual louco, né? Porque ele depende da movimentação das cascas terrestres, e crosta, manto, em relação ao núcleo líquido interno, o núcleo líquido externo, aliás, desculpa, né? Interno é sólido. Então, o que o pessoal, Paulo Ives de Antônio aqui, com todo, aluno, se não me engano, do Manuel da Grela, e o pessoal todo aqui do paleomagnetismo estudou, é que quando eles fizeram dois polos aí no magmatismo Uatumã, dois polos muito próximos, né? Um em 1880, outro em 1760, se não me engano, apareceram duas posições completamente diferentes de paleopolos magnéticos, tá? Então é como se o crato amazônico tivesse feito esse loop maluco aqui em muito pouco tempo. Ele saiu dessa posição e feito um loop e ido parar lá do outro lado, né? Chamamos de Uatumã Loop. Então, se a gente interpreta que o campo magnético terrestre foi mesma orientação nesse período, né? Teria que ter um movimento completamente maluco aí de placas muito mais rápido do que a gente tem hoje em dia, né? Bom, isso se a gente interpreta a movimentação do polo como um aparente polar wander, quer dizer, parece que o polo mexeu quando na verdade foi o continente que mexeu. Mas e se em vez disso a gente teve um true polar wander, quer dizer, os polos magnéticos da Terra mudaram, né, em tempo muito rápido. Isso pode acontecer. E aí esses paleopolos que a gente está pegando, eles não indicam posições antigas do continente em relação a polos magnéticos fixos. Eles indicam que o polo magnético dançou igual louco. E por isso que a gente tem esse loop falso aí, né? Quer dizer, nesse caso do True Polar Wander, toda a Terra sólida, o manto mais a crosta, ela vai rotacionar em relação ao núcleo externo líquido. E com isso o campo magnético vai ficar doidão, né? Isso normalmente acontece por causa de acomodação de mudanças no momento de inércia global, tá? Outras opções para explicar esses loops, né? Que a gente poderia ter, por exemplo, um campo magnético multipolar na época, não de polo, né? Existem estudos aí que mostram que a gente pode ter polos orientados no Equador também, né? Dependendo do que acontece internamente na Terra. Ou aquela opção que a gente falou, do aparente polar wander, a gente teria um movimento de placas muito mais rápido que os dias atuais. Normalmente, quando a gente vê loops assim nos dados paleomagnéticos, eles indicam que a gente tem alguma coisa maluca acontecendo, pode ser o True Polar Wander. E nessa idade aí, né, a gente tem loops muito semelhantes acontecendo em outros lugares do mundo, né? Então, com isso, eles usam nesse trabalho aí esses dados para interpretar como um evento de True Polar Wander, tá? Por isso que ele colocou ali Turmoil Before the Boring Billion, quer dizer, antes do Boring Billion, né, aquele bilhão de anos ali até o Neoproterozoico, onde o pessoal interpreta que a Terra não passou por grandes mudanças atmosféricas, químicas, biológicas, tectônicas, mas que na verdade está muito longe de ser boring isso aí, né? Tem várias coisas acontecendo, né? Foi meio preconceituoso com esse bilhão mesoproterozoico aí, né? A gente teve essa grande chacoalhada na Terra aí, né? A acomodação de mudança no momento de inércia global, né? O manto e a crosta rodando igual louco em relação ao núcleo externo líquido. Então esse é o tal do turmoil, quer dizer, a bagunça aí antes do bilhão boring. Coitado, né? Pois o magmatismo havanaveiro, que vem depois, né? Ele está aqui bem representado no escudo das Guianas, Monte Roraima também, toda aquela região, né? Em 1790. E nessa época aí, aqui tá umas fotos aqui dos seals e dos diques do tipo havanaveiro, né? Da região lá, né? Tem polos para isso aí, e os polos são relativamente mais bem comportados, né? E eles são usados, por exemplo, para reconstituir aquela tentativa de
reconstituição continental samba, né? South America, Báltica. E aí, por exemplo, Franklin Bispo Santos, aí, que também acho que foi aluno de doutorado do Manuel da Grela, né? Coloca aí, existia samba na Colômbia, né? Evidência do Havanaveiro para essa reconstituição. Bom, passando agora para a província Rio Negro, Juruena, né? Aqui está em verdinho. A Aurógeno crescionário estateriano, muito incomum na geologia do Brasil, né? Só ocorre na Amazônia. Então a gente volta de novo naquela história. A Amazônia é completamente diferente do resto do Brasil. É outro Brasil, não só em termos sociais, naturais, econômicos, mas também em termos geológicos, né? E aí a gente pode entrar em outra discussão muito grande, como que a geologia influencia na geografia, que por sua vez vai influenciar na geopolítica e tudo mais. Mas isso é assunto para outra conversa, preferencialmente numa mesa de bar, né? Bom, tá aí a província Rio Negro Juruena, região do Rio Negro, que é também carinhosamente apelidada aqui como cabeça de cachorro, para o pessoal que estuda nessa região, parece a cabecinha de cachorro aqui, né? E estado de Rondônia e norte do Mato Grosso, vai até lá embaixo. Terrenos granitos gnáceos, granitóides, composição granodiorítica, tonalítica, idades que tem um spread grande aí de idades, 1.8 e 1.55. Provavelmente isso aí vai ser mais subdividido posteriormente, como a gente vai ver para o extremo sudoeste ali do Craton, né? Tá bom? Então, sequências metovulcanos sedimentares. E depois tem uma coisa muito importante, a gente vai discutir, são esses granitos do tipo A e intraplaca, composição cianogranítica, mosogranítica, e alguns deles têm uma textura muito legal, que chama rapaquive, né? São granitos principalmente mesoproterozoicos, que ocorrem aqui, principalmente na província estanífera de Rondônia, mas que são comuns no mundo todo no Mesoproterozoico, né? Eles não são exclusivos do Mesoproterozoico, mas eles são bem característicos desse intervalo de tempo que está aí, tá? Até um bilhão de anos, mais ou menos. Novamente, aquela história, né? Principal formação de crosta está aqui, 1.8, 1.7, tá? 1.5, mas a gente vai até 1.0 com os granitos anorogênicos, certo? Tá aqui, isso foi honestamente roubado aqui também de uma apresentação do pessoal da CPRM lá e da UFPA, né? Tá aqui a parte dos sul das Guianas com a região do Cabeça do Cachorro, um mapa aqui das duas províncias onde isso é dividido, Alto Rio Negro e Meri, né? A gente não tem muita noção da escala, ó, mas essa barra de escala aqui, ó, daqui até aqui ela tem 70 km, né? Então assim, é uma região extremamente ainda que precisa ser bem refinado o mapeamento geológico, né? Essas unidades aqui ainda estão muito vamos dizer assim, regionais, né? A gente precisa ainda dividir bastante coisa. São regiões muito longínquas, né? De difícil acesso. O município mais próximo aqui acho que é São Gabriel da Cachoeira, né? Que não são muito fáceis de chegar. Uma coisa muito importante que acontece aqui na região da Cabeça de Cachorro são essas intrusões de carbonatitos, rochas alcalinas e rochas carbonatíticas, né? Que estão fazendo, por exemplo, esse complexo carbonatítico do Morro de Seis Lagos, né? O que é importante delas é que elas têm uma cobertura laterítica muito grande que forma, por exemplo, depósitos de nióbio muito importantes, né? Que estão todas mais ou menos na cidade. Tem datações muito boas em torno de 1.8, mas os zircões mais novos chegam até 1.3 por aí, né? Ainda não é muito bem definido essa intervalo. Então tá aqui essa região, a Cabeça de Cachorro tá aqui, né? Que seria Alto Rio Negro, e do lado de cá, se não me engano, é a província de Meri já, né? E aqui uma imagem aqui das morfoestruturas, né? Mostrando aqui os complexos carbonatíticos. Então essa aqui é a região do tal do nióbio lá, que se foi falado muito aí, né? Na mídia e usado de forma política também, né? Onde a gente tem reservas enormes de nióbio aí a serem exploradas. Mas tem alguns problemas, né, com essa questão do nióbio. Primeiro é que a gente tem depósitos também grandes aqui, por exemplo, em Araxá, que a logística é muito mais simples, né? A logística dessa região é extremamente complicada. Você poder retirar minério dessa região dentro de criar uma rede logística, né, para poder explorar isso de forma econômica. Então, quando a gente está fazendo exploração mineral, não entra aí na conta só o tamanho dos depósitos, só o tipo de depósito, né, modelo geológico, tudo isso, tonelagem, mas entra na conta econômica um número muito grande de fatores, né? Entra o número de fatores relacionados à bolsa de valores, ao preço das commodities, né? Se ele é permissivo, se ele é proibitivo, e entra também a questão logística, né?
Você vê que Carajás você tem a linha de ferro levando lá até o Porto de São Luís, e aqui também aqui na região aqui do quadrilátero, né, você tem foi criada toda uma rede logística, né, para poder escoar o minério para lados diferentes, por exemplo ali através da ferrovia lá para o Porto de Vitória. Mesma coisa lá em Corumbá, a maioria do minério é escoado na forma de balsa, né, pelo Rio Paraguai. Então você tem que ter mercado, você tem que ter logística, você tem que ter um diverso número de coisas. E hoje, né, a gente tem depósitos muito mais fáceis de serem explorados aqui na região de Araxá, por exemplo, que se você fizer as contas, ele já provê a enorme maioria de nióbio que o mundo precisa por dezenas, talvez centenas de anos aí para frente, não sei os números exatos, né? Então não valeria a pena você criar toda uma rede logística, toda uma rede de investir pesadamente nisso, se você vai fludar, né? Se você vai encher o mercado de nióbio que não existe comprador para isso, né? Porque é muito mais fácil o cara comprar um nióbio muito mais barato que vai sair daqui onde já tem a rede logística pronta, certo? É claro que o Brasil poderia investir em tecnologias onde o nióbio fosse utilizado. Isso aí é outra conversa, né? Parque industrial brasileiro, parque tecnológico, parque científico, né? Precisa ter pesquisa básica para saber onde aplicar essas coisas, né? Então, desculpem pela digressão aqui, mas eu acho que tem a ver com o assunto, né? Para a gente entender todo esse contexto aí dos depósitos minerais e da sua importância, né? E de como isso não é uma coisa simples, como achar um depósito e falar os índios estão roubando isso aí e atravessando para a Venezuela. Não é bem assim, o negócio é um pouco mais complicado, certo? Ainda tem toda essa questão indígena, social, né? Cultural que tem que ser discutida, porque aqui você tem reservas enormes indígenas aí, e essa discussão não é tão simples como chegar e explorar e né, dar participação para os povos indígenas, né? Tem toda uma questão social, cultural aqui em cima que tem que ser discutida também. Bom, depois dessa grande digressão, outra coisa que eu queria falar da região do cabeça de cachorro, agora vocês veem aqui que realmente parece uma cabeça de cachorro, né, com a boquinha aberta aqui e essa orelhinha aqui cortada, né? Essa questão aqui dessas sequências mesoproterozoicas sedimentares, né? Também não é muito discutido, mas olha só, logo em cima dessa suíte intrusiva UAPES aqui de 1.5, a gente tem a formação neblina. Ah, que legal, né? Mesoproterozoico 12SN, ela tá nesse cantinho. Sabe o que tem nesse cantinho aqui então, né? É o nosso famoso pico da neblina, né? Esses quartzitos, metaconglomerados, né? Que estão aí formando esses chapadões e serras que continuam lá pro lado da Venezuela, certo? Espero que no futuro próximo eu possa ir lá estudar essa região com meus amigos que estão por aí. Então tá o modelo do Tassinari aí, né? Com a província amazônica central funcionando como um continente onde você vai colidir, começa com o arco acrecionário aí do Bentoari Tapajós, seguido pelos arcos do Rio Negro e Juruena. E dentro da província amazônica central você vai tendo reflexos dessas colisões, né? Na forma daqueles magmatismos intercontinentais que a gente discutiu lá para trás. Província rondoniana São Inácio seria, deixa eu passar aqui pra gente ver a quadrinho de onde ela tá. Você vê que a gente foi subindo, né, do Arqueano, ficando cada vez mais novo à medida que a gente foi andando aqui para sudoeste. Província rondoniana São Inácio, nessa cor aí de burro que fugiu, né? Seria a criação de terrenos exóticos, arcos magmáticos, platôs oceânicos, a borda oeste do paleocontinente amazônico, subsequente colisão oblíqua de um microcontinente. Agora, o legal aqui é que começa a ser reconhecido essas coisas, né? Os componentes tectônicos são mais bem subdivididos. Então, se só nesse pedacinho aqui, cor de burro que fugiu, a gente consegue ver essas coisas, provavelmente Rio Negro, Juruena, Ventória e Tapajós vai ter esses componentes tectônicos exóticos aí que a gente ainda não conseguiu distinguir, né, nessas regiões. Tá? Então, a província rondoniana São Inácio aqui em Rondônia, né, região limítrofe Rondônia, Acre, Amazonas, Mato Grosso, pedacinho na Bolívia também. Olha aí, aqui ficou mais fácil de ver agora, né? A região que aflora em Rondônia, né? No sudoeste aqui de Rondônia. A região boliviana, São Inácio e tal. E a região do Mato Grosso, onde ela é extremamente subdividida. Vocês estão vendo as fatias aqui, né? Muito mais bem estudado do que o resto do cráton, porque o acesso é mais fácil, principalmente, né? Então aqui, 1,56, 1,30 bilhões de anos. É uma região orogênica composta pela criação de sucessivos terrenos exóticos. Arcos magmáticos, tratos oceânicos e tudo mais, né? A gente tem uma fase acrecionária e no final uma colisão oblíqua do microcontinente Paraguá, tá? Que a gente vai falar dele aqui, contra o protocrato amazônico. Isso seria a fase colisional.
Os terrenos aí que vão de nordeste para sudoeste, a gente tem o terreno Jauru, embasamento de 1.7, seria a borda do protocrato amazônico, Rio Negro Juruena aqui, né? Contém 2 arcos magmáticos, separados aqui, o arco Cachoeirinha, 1.6 e 1.5, e o arco Santa Helena, à medida que você vai andando para sudoeste. Depois a gente tem o terreno Rio Alegre aqui, com remanescentes de crosta oceânica e arco magmático juvenil intraoceânico. Terreno Alto Guaporé, margem passiva e arco juvenil. E por fim o Paraguá, que chega para espremer isso tudo aí como um microcontinente paleoproterozoico, introduzido por Plutons pensamento aí em torno de 1,3 bilhões de anos, tá? O rio Apa, que está lá embaixo, né, ele é datado, dá pra gente ver ele aqui? Não, quase não dá, mas ele está aqui no cantinho. Ele é datado em torno de 1,7, então ele poderia ser uma continuação desse bloco Paraguai, ou mesmo do Rondoniano San Inácio, né? Bom, tá aí na região oeste aqui do Mato Grosso, né? O trabalho do professor Bettencourt. A gente vai ver essa subdivisão aí em terrenos. Olha como é que numa região aqui, agora a gente tem uma escala de 40 km, né? Então a gente viu na outra escala lá, era 70 km para cada lado, né? Quando a gente estava lá no Rio Negro. Então você vê que é uma subdivisão muito mais fina, vamos dizer, né? Refinada do que o que a gente tem lá para essa região aqui, né? Aqui é a Bacia dos Parecis cobrindo tudo. Então, o primeiro terreno aqui, ó, Alto Jauru em 1.7, né? Onde a gente tem greenstone, Alto Jauru, intrusões graníticas, né? Seria um terreno do tipo granito greenstone. Seria parte do embasamento da província Rio Negro Juruena, retrabalhado por essa colisão aí do Paraguai com essa turma, todas as colisões menores aqui, né? Representaria, então, a borda do protocrato amazônico. Próximo terreno aqui, Cachoeirinha, 1.6, 1.5, né? Rochas graníticas calcocalinas, seria o arco magmático continental desenvolvido na borda do terreno Rio Negro Juruena, do tipo andino, né? Próximo terreno aqui, Santa Helena, 1.5, 1.4, né? Mesma coisa, rochas calcocalinas, mais um arco magmático continental acrescido ao arco Cachoeirinha, né? Do tipo andino também. Terreno Rio Alegre, né? Ele já é uma sequência que tem assinatura oceânica, né? Rochas máficas, ultramáficas e oceano oceânico. Poderia ser um tipo forearc, backyarc, ou mesmo um arco juvenil aí, intraoceânico. E por fim, o terreno Paraguai, que está aqui embaixo, né? A maior parte dele está lá na Bolívia, de 1.7 a 1.3, seria o Crato Amazônico na Bolívia, um microcontinente paleoproterozoico introduzido por granitóides calcocalinos de arco magmático continental, tá? Então esse continente, quando chega, ele colige e empurra todo mundo. Provavelmente no futuro a gente vai ter divisões desse tipo também, né, mais refinadas, para as porções lá do Rio Negro Juruena e Eventuário Tapajós, né, espera-se. Eu quero passar aqui para aparecer o modelo, o professor Bettencourt, né, então ele coloca aqui uma extensão, né, arrancando o Paraguai do Cráton Amazônico, para depois essas coisas colidirem, né, e ter arcos continentais e arcos oceânicos aí acontecendo no meio. Uma coisa muito interessante que acontece lá em Rondônia, né, nessa província estanífera de Rondônia, são a intrusão, né, desses granitos do tipo Rapakive e muitos outros anorogênicos que acontecem, né, e eles estão tanto introduzindo a província Rio Negro Juruena quanto a Rondoniana San Inácio e até um pedaço do Sunsasa Guapeí, que a gente vai ver depois, né. Então a gente tem magmatismo anorogênico aí, que vai desde 1.6 até cerca de 1.0, certo? Várias intrusões que a gente vai ver para frente, é nisso aí que vem esse estanho aí das intrusões anorogênicas. O que é um granito Rapakive, né? O granito Rapakive, ele tem essa textura típica aí de feldspatos ovoides, né? Que eles têm um núcleo de feldespato potássico cercado por uma borda de plagioclase, né? Uma textura muito bonitinha. Foi definida lá na Finlândia, né? Que também são da mesma idade lá, 1.6, 1.3 por aí. Mesoproterozoico, né? Essa é uma textura um pouco difícil de entender, né? Às vezes interpretado como uma textura de exsolução, né? Onde vai separar o plagioclase do meio do feldespato potássico e concentrar nas bordas. Podem perguntar às pessoas de petrologia como é que isso se forma, né? Mas é típico desses granitos anorogênicos. Então, na verdade, essa suíte, né? É interpretado como parte de um grupo maior chamado de AMCG, né? Anortosito, Mangerito, Charnoquito e Rapakive. É uma série de granitos anorogênicos que é típico aí desse Mesoproterozoico. O que aconteceu no Mesoproterozoico, né? A gente tinha essa interpretação que grande parte
da massa continental mundial estava aglutinada no supercontinente Colômbia, tá? Ou Nuna, né? Dependendo do autor. E em todo esse supercontinente a gente tem uma série de intrusões da cidade, né? Então provavelmente alguma coisa ligada a você ter a massa continental aglutinada em um continente grande, mas você não tinha ainda tectônica de placas de estilo moderno, né? Tem alguma coisa a ver com isso. Esse professor que Vinheres, em 2005, né? Ele fornece uma tentativa de explicação do porquê que isso acontece aí em todo o mundo, né? Utilizando esse formato de Colômbia. Alguns outros autores interpretam que, por exemplo, São Francisco Congo não estava dentro de Colômbia, mas isso vai ser papo para a aula de Crato São Francisco. Olha que legal, interessante, difícil de entender também esse modelo do Vinheres, né? A gente tem Colômbia aqui, ó, em torno de 1.8, e ele coloca rotações aqui, ó, em Colômbia, que à medida que o supercontinente rotaciona, existem também movimentos ali toroidais, né? Dentro entre a sequência aqui, o contato entre crosta e manto. E esses movimentos toroidais geram zonas de cisalhamento onde o magmatismo anorogênico vai se enfiar e vai extrudir para a superfície terrestre, né? Ele argumenta que o modelo de pluma não funciona porque, na verdade, esse supercontinente Colômbia está cercado de zonas de subducção e que o manto está descendo convectivamente, de acordo com a convecção, ali, as correntes de convecção, está descendo e não subindo nessas regiões, tá? Onde está tendo o magmatismo anorogênico. Então ele chama isso de modelo de antipluma, tá? Então ele tem esse modelo aí bastante interessante, tal, que é complicado de entender. Eu sugiro, quem quiser, corre atrás lá para ler um pouco esse trabalho do Vinheres na Pre-Cambridge Research, aí, 2005. Se eu não me engano, chama The Specific Case, né, o caso específico de anortositos e AMCG e tal, mid-proterozoico, mesoproterozoicos. E aí vem essa célula de deformação aqui cisalhante, onde vai subir, vai criar espaço de acomodação para esses granitos anorogênicos. Ela começa lá na Báltica, tá? Aí você vai ter os granitos finlandeses aqui, né? E aí essa célula vem descendo, ela passa pela Amazônia. A Amazônia está nesse cantinho aqui, nesse modelo, tá? Em 1.6, 1.5, até 1.3, né? E aí vai descer pela Laurência lá, ó, até aqui embaixo, né? Então seria uma célula que veio e percorreu todos esses continentes aí em Colômbia. Tenta fazer um modelo global para por que a gente tem esses granitos do tipo AMCG no mundo todo nessa época aí. Tá? Terminando então o Crato Amazônico aqui, província Sunsasa, Guapeí, 1.25.0. Tá aqui embaixo esse vermelhinho, a Guapeí, esse bracinho aqui, Sunsasa é o bracinho de baixo, né? Seria o orógeno colisional da Amazônia com Laurência, fazendo a amalgamação do Rodinia aqui no finalzinho aqui do Mesoproterozoico. Depois disso, hoje 1.0, o Craton vira Craton, né? Vamos dizer assim, ele estabiliza. Poderia colocar também o bracinho Nova Brasilândia, que é um bracinho que acontece também nessa orogênese. Tá em Rondônia, né? O orógeno Nova Brasilândia, não aparece aqui nesse mapa, mas a gente vai mostrar. Em Mato Grosso, a faixa Guapeí e o Sunsasa da Bolívia. Tá aquela figurinha de novo, Bittencourt aqui, né? Onde eu desenhei aqui os limites, Mato Grosso, Rondônia e Bolívia. Tá ali o orógeno Sunsasa boliviano, a faixa Guapeí, que ocorre no Mato Grosso, que ela é uma faixa de deformação intracontinental, na verdade é a inversão de um rift, né? Que abriu aí entre o terreno Paraguá e o resto do Crato Amazônico durante o Mesoproterozoico. E o Nova Brasilândia, que seria esse braço transversal aí que corta aí o sudoeste do estado de Rondônia. Então, é 1.2, 0.95, um longo hiato depois da cratonização, da consolidação da província rondoniana São Inácio. Ocorre a erosão das bordas do protocrato com a deposição dos grupos Sunsasa e Vibosi aí na margem passiva cratônica. E o terreno Nova Brasilândia, que está lá em cima, ele é interpretado como uma bacia proto-oceânica, né? Faixa Guapeí, aqui no sudoeste de Mato Grosso, um sistema de rifts invertidos, ou Fold Thrust Belt, também interpretado como um holacógeno invertido, né? Metamorfismo, deformação e intrusão de plútons graníticos, principalmente próximo a 1.0 bilhões de anos. Aí, né? Interpretado como orógeno colisional, que seria a colisão do protocrato amazônico com quem, né, a gente já falou, com a Laurência. Então tá aqui essa modelinha aqui, né, onde você tem a Amazônia Central, Rio Negro de Juruena, etc. Manuí tá caindo do outro lado. Colisão do bloco Paraguá, né, o microcontinente Paraguá.
Depois, esse microcontinente paraguaio ele vai estender, sofrer extensão com a deposição aqui do rift Aguapeí, né? E margem passiva aqui, onde vai colidir Laurência. E nos casos ele até colocou aqui um pedaço de Laurência que ele chamou de bloco Arequipa-Antofala, que a gente tem lá no norte da Argentina e do Chile, né? Bom, e aí quando a gente faz um perfil, a gente vê a região orogênica aqui do Sunsaz, esse é o artigo do Wilson Teixeira e companhia, né? Região orogênica do Sunsaz, bloco Paraguá, mais ou menos bem aqui estabilizado, e aí o Fault Thrust Belt Aguapeí, né? Que seria tipo uma inversão desse grabenzinho aqui devido à porrada Sunsaz, faz inverter tudo. E aí você passa lá para a parte que já está consolidada. De novo aquela figurinha do Eric Tover, né, mostrando essa continuação do Sunsaz no Greenvilliano, né? Então o Sunsaz seria a parte, uma das partes do leque divergente, né, da faixa simétrica orogênica, né? E olha que interessante, né? Isso sempre acontece, você tem a porrada colisional, isso é uma zona de fraqueza, depois quando os dois continentes se separam em 500 milhões de anos, né, eles se rasgam exatamente na próxima zona de sutura, então você fica com um lado vergente para Laurência e outro lado vergente para a Amazônia. Exatamente como você tem, por exemplo, Araçuaí, Oeste Congo, né? Essas coisas assim. Então, onde você tem ali a região orogênica é a zona de fraqueza que depois vai ser escolhida para rasgar quando sofre rifteamento, né? De novo a figurinha aqui do Cordani mostrando a reconstituição de Eric Tover e companhia, né? Mostrando uma movimentação aí da Amazônia em relação à contraparte greenvilliana, né? E um artigo mais antigo um pouco aqui, mostrando também esse cinturão aqui, Greenville, vergente para o Craton Superior lá, e o cinturão Sunsaz aqui, né, Aguapeí, vergente para o lado do Crato Amazônico. E depois isso se rasga aqui no meio, a gente fica com esse pedaço aqui na Amazônia, e os gringos ficam lá com um pedaço leste, né? Tem aqui toda a interpretação tectônica, e esse mapinha é muito legal também, né, onde ele mostra a continuação do Sunsaz Aguapeí no front Greenville, lá do outro lado. Novamente falando de vulcanismo intraplaca, né, ainda naquele capítulo de livro de Wilson Teixeira e companhia, a gente tem uma última LIP aqui, né, durante a finalização disso aí, que é a LIP Huanchaca Rincón del Tigre, que tem tanto aqui nessa parte do sudoeste do Crato Amazônico, quanto lá no Rio Apa, tá? Aí tem aqui a magnetismo mostrando todos esses diques aí, né? Isso tudo é importante para paleomagnetismo, etc. Tá? O pessoal está inclusive aqui com a furadeira, provavelmente coletando para paleomagnetismo. Tá? Orientado e tal. Algum resumo então do Crato Amazônico, dos episódios orogênicos. A gente tem núcleos arqueanos, província Amazônia Central, que vai ser secundada aí pelo Maronita Caiunas, que é o orógeno colisional que liga os núcleos Carajás e Roraima. Roraima opcionalmente, né, como a gente viu, aos núcleos arqueanos do Crato Oeste Africano, formando o paleocontinente através do orógeno transamazônico birrimiano. Seria provavelmente parte Colúmbia ou Atlântica, dependendo da sua interpretação. A partir daqui a gente tem sucessivos arcos magmáticos que podem ser juvenis ou continentais e outros terrenos, né, microcontinentes, platôs, etc., que vão se aglutinar na borda oeste do paleocontinente, formando as províncias Ventuari, Tapajós, Rio Negro, Juruena, Rondoniana, São Inácio durante o Paleo-Mesoproterozoico. O borda oeste do paleocontinente, no finalzinho ali então do Mesoproterozoico, vai se envolver numa colisão com o grande paleocontinente Laurência, formando Rodinha através do orógeno Sunsaz Aguapeí. Então a Laurência chega meio para acabar com a bagunça, né? Vai acrescionando, todo mundo vai entrando. Tem ali uns pedacinhos menores, tipo Paraguá, que já colidiram. Mas quando a Laurência chega, aí fecha esse grande oceano que, para o qual a Amazônia Sudoeste estava virada durante todo esse tempo, né? A Laurência chega para formar realmente o orógeno colisional final. Isso é o conceito de quelogênese, né? O crescimento do crato através da adição progressiva de crosta continental às suas margens. Em 1.0 a gente tem a estabilização do crato, cessa os orogêneses do seu interior. Ele passa a fazer parte de Rodinha e depois vai fazer parte de Gondwana, né? Então olha aí, né? 1.0, né? O craton faria parte de Rodinha. Essa é a configuração original aí de Hoffman 91, naquele artigo que a gente viu da Science, né? Onde o Greenvilliano está aqui, a continuação de Amazônia, da Amazônia para o lado de Laurência, do lado de cá, o orógeno com seu típico perfil bivergente, né? Essa configuração do Hoffman, ela é não só do Hoffman, né, outros trabalhadores da época aí, que pesquisadores trabalharam, ela é chamada às vezes de SWAT, por causa da configuração que está proposta para o lado leste aqui, o lado oeste, desculpa, né, da Laurência, que seria uma continuação do sudoeste dos Estados Unidos com o leste da Antártica, por isso chamado de SWAT,
né? Mas tem outras configurações para a Rodinia propostas, né? A gente tem configuração, por exemplo, Aus-Wus, onde o sudoeste da Laurentian, do América do Norte, estaria ligado não ao leste da Antártica, mas à Austrália, né? Então, por isso chamado de Austrália Western USA. Ou Ausmex, foi proposto pelo Michael Engage e companhia aí, onde ele coloca a Austrália mais lá embaixo ainda, né? Ligada lá no México. Desculpa. Essa figurinha aí do Fuchs e Brito Neves, né, que é totalmente diferente do resto, ele coloca completamente aberto ali e o Grenville continuando longitudinalmente no Sunsaz, não o contrário, como é transversalmente, quando a gente viu com praticamente todas as outras reconstituições, né. E essa aqui é da Johansson, né, que eu acho interessantíssima essa reconstituição, eu acho ela muito legal, né. Esse artigo chama de Rodinia Gondwana no modelo Samba, vendo lá de Báltica através da Amazônia, né? Onde ele coloca aqui, tudo bem, a configuração do tipo Sweat, né? Laurência com o leste da Antártica e Austrália. A Amazônia está aqui, o Grenvilliano juntando lá de cá, Báltica, né? O Samba está aqui, formado, Oeste África. E esses cátons do lado de cá, da África e do São Francisco Congo, por exemplo, ele coloca virado para o outro lado. Configurações aí do Cordani e da Grela, por exemplo, eles tiram todo esse bloco de cá, né, que eles chamam de bloco da África Central, e vai lá para o outro lado. Mas o que eu acho legal, né, a gente tem os grandes oceanos brasilianos aqui no meio, e o que vai acontecer de Rodinia a Gondwana é que toda essa configuração paleocontinental, ela vai fechar aqui em forma de leque, né, vai fazer como se fosse um limpador de para-brisa, as coisas vão se arrancar de Laurência e vão colidir do outro lado, formando Gondwana durante o Neoproterozoico, né? Então aquela história do Hoffman, did the breakup of Laurentia turn Gondwana land inside out, né? Bom, tem alguns efeitos intercontinentais, como eu disse, da orogênese Sunsaz, ainda não são muito bem estudados, né? Você pode desenhar isso, o Sunsaz está aqui, né? Da mesma forma que na Austrália, o evento intercontinental do centro da Austrália ele é transversal aos orógenos do leste australiano, né? Quem tiver interesse pode procurar os trabalhos do Raimondo e companhia lá sobre orógenos intercontinentais. Essa faixa camúdico, né? Evento camúdico, ele atravessa transversalmente. Só que eu acho legal essa figura aqui, que é do Cordani e companhia, né? Que ele colocou os efeitos do camúdico como estrelinhas, né? Como asteriscos. Então a gente vê que não é só uma faixa que atravessa, ele acontece em outros lugares também, né? Todo o interior continental foi retrabalhado em locais específicos devido a essa porrada. Você pode desenhar isso na forma de uma faixa ou na forma desses efeitos aí que estão espalhados, né? São detectados por aí. Novamente aqui, trabalho do Cordani, mas essa foto acho que de doutorado de Fraga, se não me engano, né? Aqui está o cinturão de cisalhamento camúdico e ele está mostrando aqui alguns granitos cisalhados, né? Que a deformação dessa idade, 1.3, 1.0, por aí, interpretado como efeito da porrada do Sunsaz, certo? Não terminamos ainda, vamos falar um pouquinho de coberturas sedimentares agora, falamos de todo o embasamento, né? Rapidinho, coberturas pré-cambrianas. Uma figurinha aí de Alexandre Ulain. O que está em amarelinho são coberturas meso e paleoproterozoicas, como a gente tem aqui o Espinhaço, Chapada Diamantina, Chapada dos Veadeiros, e tem também no cráton amazônico, tanto no escudo Brasil Central quanto no escudo das Guianas. Tá? É o que está em cor laranjinha aqui, ó, né? Então, a gente tem a cobertura no escudo lá no bloco Roraima, e aqui também no Brasil Central, né? São 2 horas de corrência principais. Província Central Amazônica e no escudo do Brasil Central, que essas coberturas são legais, que elas atravessam todas as províncias, né? É que à medida que as províncias foram sendo consolidadas, a gente teve o desenvolvimento dessas bacias do tipo Rift intercontinental. O que está em amarelo mais claro já é o Fanerozoico, né? Bacia Parecisa e Amazônica. Escudo das Guianas, então, abrangindo aí a região de Roraima, Venezuela e Guianas, tem cachoeiras lindíssimas nessas chapadas aqui, né? Angel Falls e tudo mais. Sul da Amazônia, sudoeste do Pará, norte de Rondônia e Mato Grosso, principalmente, né? Então tá aqui o mapinha do Alexandre de novo, com algumas indicações geográficas aqui pra gente, né? O grupo Roraima tá aqui, o vulcanismo ácido proterozoico que a gente viu, né? Que tá na base, né? É a mesma coisa que a gente tem aqui no Espinhaço, né? Um rift continental marcado por vulcanismo intenso aí na base, né? Quando você começa a ter a fase de pluma e tal, onde a crosta vai estender, e logo depois você vai depositar as sequências do tipo rift. A gente falou dos vulcanismos já lá atrás, como o Atumã, Vanaveiro e tudo mais, né?
E aqui na região central do Brasil, a gente vai ter a Serra do Gorotiri, Serra do Cachimbo, Serra dos Caiabis, dos Pacaás novos, certo? Figurinha de coluna estratigráfica aí do Alexandre, baseada nesses autores aí, né? Onde ele coloca a gente chama aqui de supergrupo Roraima, um rift paleo-mesoproterozoico de 3 km de espessura. Começa com as vulcânicas ácidas intermediárias e vai evoluir aí de um rift continental, onde na base a gente tem um leque aluvial, sistemas lacustres, fluviais, como é esperado aí para o sistema de rift continental, né? E vai evoluir depois para uma sinéclise, né? Mares rasos aí, com planícies de maré, deltas, prodeltas subdíticos, etc, né? As rochas da Vanaveiro cortando tudo lá, indicando que a coisa é paleoproterozoica. Fotos aí do Monte Roraima e da divisa aí entre Brasil, Venezuela e Guiana, sentinela de Macunaíma aí, 2.734 metros, o pico da neblina, se não me engano, é 2.996, alguma coisa assim, né? Os cortes com certificações cruzadas lá no topo, né? Você vê que essas coisas estão mais ou menos horizontais, né? São sequências do tipo rift que foram preservadas de porradas posteriores, porque elas estão lá na parte mais interior do cráton, né? Mais fotos aí do supergrupo Roraima, formação Uiramutã, quartos arenitos, camadas sigmoidais, certificações cruzadas aí. E agora no escudo Brasil Central, né? A gente tem essas várias unidades aí também, formação Prainha Prosperança, Grupo Beneficente, Palmeiral, Dardanelos, né? Gorotiri. E o Alexandre faz uma correlação entre todas essas unidades que ocorrem aí no Brasil Central, inclusive com o vulcanismo ácido também, né? Grupo Iriri, lá embaixo. Eu não falei quando a gente falou de Avanaveiro e tal, mas a gente tem uma série de sequências e unidades vulcânicas e magmáticas que fazem parte também desse mesmo idade, como por exemplo o Telespires, Collider, né? E também esse grupo Iriri aí. Então você vê que é um vulcanismo realmente widespread, né? Para todo lado. À medida que você vai tendo massa continental grande, né? Extensa, você vai tentando rachar ela e formando coisas do tipo rift continental, né? Essas sequências rift continental são muito legais, que elas mostram pra gente que foi quando você teve continente suficientemente grande para querer quebrar, né? Tentativas de quebra aí, né? Então sempre você tem a base do tipo rift que evolui para dependendo do clima, né? O clima aqui no Espinhaço ele era desértico, então a gente tem as grandes unidades de quartzitos eólicos, como Galho do Miguel, Formação Mangabeira, lá Chapada Diamantina. Mas lá no sul do Crato Amazônico, aparentemente era um clima mais ameno, então você tem sequências marinhas, né? Marinhas rasas. Então tá aqui o figurinho do Alexandre novamente mostrando o rift beneficente da Dardanelos, né? A parte mais subsidência mecânica com as vulcânicas ácidas, leques aluviais, coisas fluviais, que quando a subsidência mecânica cessa, né, toda a região está soerguida, ela vai descer, né, a região vai descer, você vai ter a deposição das sequências de sinéclise, do tipo mar raso, né, com discordância, conglomerados aí com outras sequências por cima. E aí faz aquele tipo de perfil que eu falei de bacia Longhorn, né, se a gente pensar lá dos dois lados, como se fosse aquele touro com chifrões lá do Texas, né. Grupo Beneficente, algumas fotos de Augusto Pedreira, né? Saudoso Augusto Pedreira aí, conglomerados com classes vulcânicas, das vulcânicas da base, arenitos de sistemas fluviais e com ripples. Mais fotos aí da Serra dos Pacaás Novos, em Rondônia, também sedimentação fluvial entrelaçada, conglomerados e arenitos aí, meso-anel proterozoicos. Agora não tá passando aqui, deixa eu ver. Bom, resumo então das coberturas do Crato Amazônico, né? 1,75 bilhões de anos. É um resumo muito rápido aqui pra gente, na verdade. Tem a deposição de sequências em rifts que são superpostas por sinéclises, né? Coberturas paleo-mesoproterozoicas do Craton. E uma coisa especial aí é que, diferentemente, por exemplo, da região do Espinhaço, né? Que foi envolvida na deformação brasiliana, e da região de Chapada dos Veadeiros também foi envolvida na deformação brasiliana do Horóscoro de Brasília, né? Aí no Brasil Central, a maioria dessas, e lá na Roraima, né, a maioria dessas sequências elas estão horizontalizadas ainda, então muito bem preservadas, né. O grupo Roraima e Brasil Central. Estabilização do Crato em 1 bilhão de anos, cessa os orogêneos do seu interior. E no Neoproterozoico a gente vai ter as sequências rift margem passiva nas margens do Crato, que vão vir a se tornar as faixas Paraguai e Araguaia, né. O Craton vai funcionar como um paleocontinente.
Durante a orogênese brasiliana, esse cráton finalmente se integra aos crátons São Francisco, São Luís Oeste Africano, né? Através dos orógenos brasilianos. Vai voltar a se unir ao São Luís Oeste Africano, pelo menos. Né? São Francisco a gente não sabe. E o Brasil, a plataforma sul-americana, vai passar a ser um só, né? Então a gente tem aquela história do embasamento da plataforma sul-americana como metade laurenciana, metade gondwana, né? A partir de 500 milhões de anos, a gente vai ter essa colisão aqui da Amazônia, que está vindo lá do norte, com o Crato São Francisco, né, Rio de la Plata e tal, formando finalmente a plataforma sul-americana como a gente já conhece. A partir desse momento, ela vai estar viajando junto com o Crato São Francisco, né, até a abertura do Atlântico para formar o território brasileiro como a gente conhece hoje, né. Voltando lá àquela concepção de Johansson, né, colocou embaixo Eik Johansson, 2013 ali, foi publicado em 2014, né. Olha que coisa interessante, a gente tem então a configuração de Rodinia e no Neoproterozoico, né, a gente vai ter esse rifteamento aqui da margem de Laurência, né, formando aqui, que vai ter aquelas deposição das famosas bifes do tipo Raptan, né, e tal. A Austrália vai formar aqui Adelaide, o Rift Adelaide, toda aquela região, e você vai rasgar isso aqui, ó, e tudo vai rotacionar, né, em direção à Amazônia do outro lado. Então é aquele negócio, did the breakup of Rodinia turn Gondwana inside out, né, vão rodar todo mundo pro outro lado, como um leque, ó. Né? Olha, começa a formar aqui o nosso famoso amigo aqui, Craton, os Crátons brasileiros rodando para cá, São Francisco tá aqui, ó. A gente vai ter aqui a formação, por exemplo, do arco magmático de Goiás, né? E dos arcos magmáticos aqui do Nordeste do Brasil, que vão entrar lá para o oeste da África, né? Vai começar a acontecer o fechamento desses oceanos brasileiros. E também o rifteamento aqui, ó, né? Para formar o Oceano Adamastor, certo? Passa. Isso, passou. Aí agora aqui o que já aconteceu, né? Todo mundo já quebrou de Laurência do lado de cá, a Antártica tá vindo pra cá, Austrália, Índia, né? Olha os arcos do escudo arábio-núbico aqui, né? Arábio-núbia. Vai ter uma série de arcos intraoceânicos aí, formados pelo fechamento do Oceano Moçambique, né? Muito bem delimitados lá nessa região. E toda essa turma aqui vai rotacionar, né? Olha o Oceano Adamastor fechando e o Oceano Brasiliano fechando do lado de cá, né? Rodando em direção à Amazônia. São Francisco Congo aqui, ó, Amazônia e Oeste África de lá. Na sua configuração samba de Johansson, né? E aí no próximo slide, olha lá, ó, todo mundo já rodou de Laurência do lado de cá. A gente tem o Oceano Proto-Pacífico se formou, né? Antártica, Austrália do lado de cá e Laurência lá em cima. Gondwana quase todo formado aqui já, ó, né? Que vai acontecer? São Francisco Congo vai colidir com a Amazônia, né? Oeste África, Saara Metacrato aqui em cima. Então a gente teve uma rotação em leque aqui para fechar do lado de cá. E aí, a partir de 500 milhões de anos, né, é que a gente vai ter Laurência se rasgando dessa configuração paleocontinental, formando o Oceano Iapetus, né, e Báltica também se rasgando lá em cima. Por isso que alguns autores têm essa concepção que em 550, 500 milhões de anos você teve um supercontinente que aglutinou quase os continentes todos da Terra, chamado de Panótia, né? Panótia seria todo mundo no sul. É um continente que viveu muito pouco tempo, porque logo que esses fragmentos rotacionaram, a gente tem a formação de Gondwana, logo depois Laurência vai rasgar, a Báltica vai rasgar, vão formar o Oceano Iapetus e sair para lá para fora, né? E a gente vai ter Gondwana com a Laurência e Báltica lá para cima. Eles só vão se unir de novo depois, durante as orogêneses apalachianas, caledonianas, variscanas, formando Pangeia, né? Então eu acho essa concepção aqui de Johansson muito legal, né? Que explica muita coisa aqui pra gente desse movimento. Existem concepções alternativas, onde Gondwana não está junto com... o bloco da África Central, desculpa, não está junto com Laurência nessa formação de Rodinia, tá? Bom, eu não coloquei aqui, mas vocês podem procurar lá nos trabalhos do professor Cordani, etc. Vou voltar aqui pra gente ficar com a figura legal para terminar. E depois, quando a gente falar de Crato São Francisco, né, a gente vai falar das configurações onde o São Francisco Congo não estava em Rodinia, né, diferente dessa de rotação, onde as coisas vão fechar em leque de um lado para o outro. Beleza, então, essa foi a aula aí do Crato Amazônico. Eu reuni várias aulas aqui em uma só, né, para a gente poder fazer isso de uma forma, vamos dizer, sintética, sintetizada, né? Então tem sei lá, 4, 6 horas de aula aqui sintetizadas em 2 horas, né? Porque na sala de aula a gente discute muito mais, a gente
pode trazer coisas para discutir, né? E essa aula aqui gravada, ela acaba ficando como um monólogo. E, de certa forma, né, a orientação é a gente tentar diminuir o tempo dessas aulas dessa forma online para as pessoas poderem acompanhar de casa. Eu tentei fazer isso um pouco aqui, mas vocês veem que é muita informação, né? E a gente tem que escolher aspectos para poder discutir, né? Eu poderia pegar, por exemplo, só pelo lado dos depósitos minerais, mas vocês têm outras disciplinas para falar disso, né? Então eu prefiro dar essa visão global, né? Não ficar ali, por exemplo, preso no aspecto estratigráfico ou estrutural. Vocês têm outras disciplinas para isso também, né? A gente tem essa visão global, acho que a gente consegue colocar as coisas mais em contexto. Eu vou fazer o melhor que eu posso para tentar fazer essas aulas ficarem cada vez mais sintéticas, tá? Eu sei que 2 horas de aula é muita coisa para escutar quando a gente está fazendo outras coisas, quando a gente precisa ter tempo para isso. Mas eu espero que vocês possam, como vai ficar disponibilizado no YouTube, né? Pausar quando quiser, voltar. Depois não tem problema, vocês pegam um fio da meada aí, né? A aula é dividida em setores, então vocês podem parar, por exemplo, quando começa a falar de diversa província, quando começa a falar de diversa região orogênica, ou, por exemplo, quando para de falar do embasamento e entra nas coberturas, né? Tem uma série de pontos aí onde vocês podem parar e começar depois de novo. Como eu disse, vou tentar, da melhor forma possível, sintetizar 6, 8 horas de aula em 2 horas ou talvez menos, né? Eu sei que talvez aulas de meia hora ou 1 hora seriam mais fáceis de acompanhar. Espero que vocês estejam gostando e conseguindo acompanhar. E, bom, se estiverem gostando ou não, né, deixem aí sugestões, correções e tudo mais, e mandem suas dúvidas também para o e-mail, certo? Muito obrigado e até a próxima.